perderam totalmente o controle, né? Não tem mais solução. É um negócio realmente impressionante. Não tem mais solução. Essa é a verdade. Então, o que aconteceu no Rio de Janeiro já aconteceu também entre Boca e Fluminense no ano passado, na final da Libertadores. E sabe que isso vai criando uma bola de neve, porque quando o Fluminense for jogar com o Boca na Bombonera, claro que sim, os torcedores podem sofrer. E os torcedor do Peñarol roubou da mão do policial militar o cacetete e partiu para cima de torcedores do Botafogo. Atearam fogo em 2 ônibus, tacaram fogo em motos que estavam estacionadas no local. Os caras transformaram o bairro do Recreio, a cidade do Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, numa verdadeira praça de guerra. E, infelizmente, não muda absolutamente nada, porque toda vez que tem um jogo por lá, não tô falando que em São Paulo as coisas funcionam. São Paulo também tem coisa errada. Mas no Rio de Janeiro, toda hora você tem num clássico briga de torcida, toda hora você tem tentativa ou invasão de torcedores dentro do estádio sem ingresso. Porra, gente, pelo amor de Deus, aí o governador do Rio, Cláudio Castro, vem falar que o Rio de Janeiro não é baderna. Pelo amor de Deus, isso é uma várzea, isso não é baderna, isso é uma piada, velho. Vocês não têm controle nenhum do estado que vocês deveriam comandar. A verdade é essa aí. Ô, Capela, oi, fala lá. Só um detalhe, o nome do presidente do Peñarol é o Inácio Julio. E ele, inclusive, né, a gente teve aquele tradicional foguetório em frente ao hotel do Peñarol na última madrugada. E hoje ele deu uma entrevista a uma rádio lá do Uruguai e falou o seguinte, ó, abre aspas pro Inácio Julio: isso é tudo parte da Libertadores, é a mesma Libertadores que nos apaixonou toda a vida, com fogos de artifício, com a torcida local intimidando a equipe visitante. Então, assim, até talvez a fala dele agora com relação à chegada do Peñarol seja contraditória com relação ao que ele prega de Libertadores, né? Claro que sim. Porque pra ele, Libertadores é isso. É confusão, provocação, foguetório, catimba. é a polícia catimbando. Isso. Então, assim, agora ele tá indignado, mas durante a tarde, até então, ele tava tranquilo. Gente, vamos falar bem claro aqui. É mais velho que andar pra frente, esse negócio de ir na porta de hotel de delegação, ficar estourando fogos de artifício de madrugada. Eu sou contra isso aí. Eu sou contra, eu acho que, mas faz parte pro torcedor. Eu penso no macro, eu não faria isso porque eu acho que você tem vários hospitais nas regiões onde ficam esses hotéis, tem gente doente, tá se tratando, tem idosos, tem um monte de gente, você tem que pensar também na população, não pensar só no seu. Mas aí também eu tô sendo chato na cabeça de muita gente. Punição, ela tem 2 pesos e 2 medidas. Quando é pra clube argentino, ela é uma muito mais leve. Geralmente pra clube brasileiro, ela vem pesada e vem a cavalo, viu, Pretzel? Sem dúvida, né? Agora, a Conmebol tem que tomar providência para que a reta final seja tranquila, né? Todo ano tem problema na Conmebol. Todo ano. Na Champions League não tem nada. Na Liga Europa você não enxerga muita coisa. Então a punição tem que ser drástica, forte, para evitar esse tipo de tumulto, né? Agora o Peñarol já aquecendo também no gramado do Nilton Santos. Pra gente colocar um ponto final aqui no Concentração, obviamente que a gente deu uma esticadinha, quero mandar um abraço pra toda a galera da rede aí, demos uma esticadinha, afinal de contas o jogo seria às 9h30 da noite, teve um atraso aí de 15 minutos, quem ligou o rádio agora pra deixar muito bem informado, o PDV já trouxe a informação. Segundo o Peñarol, a polícia militar atrapalhou a logística do Peñarol, do hotel em que a delegação tá alojada, até o caminho do estádio Nilton Santos. Então a Conmebol, ela abraçou a ideia de atrasar a partida em 15 minutos. Jogo que seria às 9h30, agora será às 9h45, com transmissão Bandeirantes. E a narração é toda dele. Alô, Canhão, boa noite, Canhão. Que jogo hoje, Canhão? Alô, João Paulo Capelanes, um grande abraço a você, um grande abraço, ouvinte da Bandeirantes. Esperamos um grande jogo. As primeiras imagens já mostram o Engenhão com um grande público. 9:15, tem bola rolando. É o primeiro nesse mata-mata envolvendo Botafogo e Peñarol. Tô torcendo por uma final brasileira e tem tudo pra dar Botafogo e Galo. O Galo já tá, Já né? tá. Vamos combinar com 3-0, o River não vai conseguir reverter essa vantagem. Né? 2021. Só faltava, né? Em 2021 tivemos o 3-0 que o Palmeiras aplicou lá na Argentina e quase que o River Plate reverteu com uma atuação primorosa da arbitragem. O Emerson Santos tirou uma bola em cima da linha, tudo isso é bem verdade. Agora, eu acho muito difícil esse time bem ajeitado pelo Minguito, um time experiente, com bons valores, dificilmente o Galo vai ser eliminado, Canhão. Tomara que tenha uma final brasileira, João Paulo Capelantes. Tomara, porque na Sul-Americana acho que não teremos uma final brasileira, hein?
Terminou o jogo no Mineirão e que resultado ruim pro Cruzeiro. Cruzeiro saiu na frente, gol marcado pelo Caio Jorge e acreditem, o Lanús apertou e o Carreira, aos 28 da segunda etapa, empatou para a equipe argentina. Jogo definido no Mineirão, 1 Cruzeiro, 1 Lanús. Próximo jogo semana que vem ficou ruim pro Cruzeiro, hein, Xandão? Chato. Definir lá no estádio do Lanús. O Lanús é uma espécie de um Juventus, sabe? Uma espécie assim, nada a ver. Até o uniforme é parecido, mas é um time de bairro também. Né, da Grande Buenos Aires. Já definiu o Libertadores da América contra o Grêmio e já ganhou a Copa Sul-Americana 2 vezes. Tem razão. Então, ganhou da Ponte Preta em 2013, estava nas decisões. Lá no Pacaembu, né? Lá no Pacaembu. Então, eu acho que o Cruzeiro tem time para ganhar na Argentina, tem, só que tem um detalhe, o Cruzeiro não ganhou com o Fernando Diniz ainda. Verdade. Então, talvez seja a primeira vitória agora na próxima semana, na próxima quarta-feira. Eu sei que a diretoria do Cruzeiro tá jogando tudo na sua fogo. 1-0 Botafogo pro Pretzel. Canhão, quero um jogo com muitos gols pra você gritar, vamos lá. 3-1 pro Botafogo. 3-1 pro Botafogo. Pra mim esse jogo aí, meu irmão, vai ser 2-1 pra equipe do Botafogo. Botafogo vence o jogo de ida e semana que vem vai ser uma guerra no Uruguai. Vem aí, Jornada Esportiva Bandeirantes, ponto final do Concentração. Vem aí a Jornada Esportiva para Botafogo e Penharol. Jogo às 9h45, eu volto no intervalo e claro, no apito final com a sua participação. Forte abraço, fiquem todos com Deus e vem aí um jogaço na RB. Termina aqui, Concentração, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Estrela Bet. Promoção todo dia? Siga @Estrela Bet no Instagram. Aproveite. Futebol. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado a cada lance, a cada instante. Tô na Bandeirantes, tô bem informado. Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, tô ligado. Futebol é com a Bandeirantes, vai a laia, laia. O show de bola começa agora. Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 21889000. Nakata, amortecedor é HG. Sabe por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, em segurança e serviços todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Disney Plus, Libertadores e Sul-Americana ao vivo. É no seu novo streaming de esportes. Disney Plus tá com tudo. CIO, renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos CIO. Se é CIO, pode confiar. Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Tigre, deixe tudo certo, tudo Tigre na sua obra. Promoção de aniversário Tô no Tenda, Tô no Lucro. Cadastre-se em aniversáriotenda.com.br e participe. Steel, onde tem jardinagem, tem Steel. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. E Estrela Bet. Estrela Bet é hit. Cadastre-se e faça seu palpite. Jornada Esportiva Bandeirantes.
Estádio Newton Santos, no Rio de Janeiro. Botafogo e Peñarol começam a definir quem vai à final da Libertadores. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifa na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O seu jeito de torcer da Conmebol Libertadores deixa um legado eterno. Por isso, na reta final da competição mais importante da América, a Mafre decidiu eternizar a sua maneira de vibrar pelo seu time do coração. Acesse torcida.mafre.com.br e confira o manual das regras não escritas da nossa torcida. Qual é a sua? Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem Estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Já sou cliente Paraflu há anos. Sempre comprei concentrado, mas desta vez fui de pronto para uso. Preciso diluir? O aditivo concentrado precisa ser diluído em uma proporção de 1/2 a 1/2 com água. Já o pronto uso não, já está diluído, é só aplicar diretamente ao radiador para abastecer ou completar. É muito prático e seguro. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Já conferiu as condições especiais que a Steel preparou para você? Então aproveite. Leve agora para casa sua motosserra Steel em até 6 vezes sem juros. Confira também motocultivadores, perfuradores, motopodas e a nova linha de motosserras com condições especiais. Conte com mais eficiência e praticidade nas suas tarefas no campo. Acesse loja.steel.com.br e compre agora mesmo. Moto, caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é.
Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. É hora de semifinal na Sul-Americana. E existe um time que não aceita deixar o ano sem um título. Então fiquem ligados, argentinos. Itaquera, rival nenhum faz graça. Aqui é tudo preto no branco. Quinta tem Corinthians e Racing, 9:30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Seu, sempre presente. Seu, energia que se renova. Seu, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Seu, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Stock Car, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento ArcelorMittal, aço oficial da Stock Car. A Stock Car chega a El Pinar, no Uruguai, com Felipe Massa na liderança com 696 pontos. 12 à frente de Felipe Batista. Em terceiro vem Bruno Batista com 661, que tem 5 pontos de vantagem de Gabriel Casagrande. Completando o top 10 da Stock Car, Ricardo Zonta com 653, Júlio Campos com 637, Dudu Barrichello com 621 pontos, Daniel Serra com 560, Rafael Suzuki com 543 e fechando os 10 primeiros colocados, Enzo Elias com 539. Abraço a você, é noite de decisão na Libertadores, é o jogo de ida da semifinal no Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro. O Botafogo encara o Peñarol e o clima já esquentou nos bastidores. Jogo adiado em 15 minutos, de 9:30 para 9:45. Peñarol com dificuldades para chegar no Newton Santos. Reclamaram os dirigentes do Peñarol, foram até membros da Conmebol que estão no Newton Santos. Por isso o jogo sai de 9:30, começaria em 3 minutos e vai começar às 21:45, hora de Brasília. A Bandeirantes vai mostrar para você. Ontem o Galo conseguiu um excepcional resultado. Certamente o Galo não vai deixar escapar a chance de ser finalista da Copa Libertadores. A nossa expectativa agora é pelo Botafogo, quem sabe uma final brasileira definindo a Copa Libertadores 2024 na Rede Bandeirantes de Rádio. Tudo e muito mais do jogo no Concentração com João Paulo Capelanes. Você já ouviu muito do jogo, mas tem muita coisa acontecendo ainda. Vamos às principais manchetes para esse jogo no Newton Santos. Times terminam um aquecimento e já voltam pro vestiário. O Botafogo para esse jogo de ida da semi da Libertadores. Alô, Paulo do Vale. Alô, Rogério Assis. O Botafogo que já tem em 2024 uma das melhores campanhas de sua história na Libertadores, igualando 63 e 73. Inclusive neste ano, quando chegou à semifinal, venceu e goleou o Peñarol por 4-1 e na outra partida um empate por 2-2. Sonha e busca o primeiro título de sua história na Copa Libertadores. Entre o Campeonato Brasileiro, onde lidera, e a Libertadores, o Botafogo tenta ter o ano de 2024 perfeito após empolgar o torcedor em 2023, mas acabar decepcionando a sua torcida, perdendo o título do Campeonato Brasileiro. Para hoje, aquele time que se classificou contra o São Paulo nas quartas de final, com 2 empates, 1-1 no Morumbi, a classificação nos pênaltis.
Alex Telles mantido na lateral esquerda e Cuiabano como opção no banco de reservas, que tem Eduardo recuperado de lesão à disposição de Arthur Jorge. E o destaque do Penharol para esse jogo decisivo no Rio de Janeiro, Paulo do Vale. Bom, aproveito o destaque do Penharol, Rogério Assis, para falar de confusão, porque é o seguinte, né? Um dia marcado por confusão, 283 detidos entre torcedores do Penharol que furtaram quiosques, colocaram fogo em veículos, bateram em pessoas que nada tinham a ver com isso e uma confusão danada. Inclusive também para a chegada do Penharol, atraso na saída do hotel, na chegada ao Engenhão. Por isso o jogo, que estaria começando neste exato momento, como marca o relógio da Rádio Bandeirantes 9h30, vai começar 9h45. Protesto por parte do presidente, que falou em clima de Libertadores e tudo mais, com foguetório no hotel do próprio Penharol, mas depois ficou aí indignado, culpando a polícia pelo atraso. Então esse é o clima envolvendo o Penharol, pentacampeão da Libertadores, mas que há quase 40 anos não vence a principal competição continental. Canhão. 21h30 tem bola rolando, 9:15. Destaque Opinião Bandeirantes com Botafogo e Penharol. Boa noite, Alexandre Pretzel. Boa noite, meu caro Rogério Assis. Um abraço para toda a nossa equipe técnica. É o Botafogo chegando a uma semifinal depois de muito tempo. Está vislumbrando 2 títulos importantes, Libertadores, América e Brasileiro. Se preparou para ser campeão, tem um bom treinador, mas acho que vai enfrentar uma grande retranca, um time que vai jogar no erro do Botafogo. O Botafogo é favorito em 180 minutos, acredito que seja. O Atlético Mineiro ontem não entrou como franco favorito e tocou 3-0 no River. Hoje será que o Botafogo faz a mesma coisa com o Penharol, já vislumbrando uma final brasileira? Vamos aguardar, mas evidentemente que a torcida está entusiasmada e com merecimento, porque o time está dando conta do recado. Canhão. Vamos aos destaques dos clubes. O Santos, Nina Gagliotti. Vamos lá, Canhão, muito boa noite a você e a todos. Gabriel Brazão recebeu o 3º cartão amarelo, está suspenso, e Santos terá estreia no gol contra o Ituano na próxima segunda-feira. Renan e Diógenes disputam a vaga, mas nenhum deles tem jogos oficiais pelo Peixe. Renan é o favorito para defender o gol. João Paulo segue em processo de transição física após uma lesão no tendão de Aquiles. Um último destaque, o atacante Alfredo Morelos, que pertence ao Santos e atua por empréstimo pelo Atlético Nacional desde julho, se envolveu em um grave acidente na Colômbia e foi detido pela polícia. Ele conduzia um veículo de luxo e invadiu a pista contrária no momento em que atropelou um motociclista. Canhão. Destaque do São Paulo com Guilherme Agrela. Fala, Canhão, um abraço pra você e a todos os ouvintes ligados na Rádio Bandeirantes. O São Paulo, que neste momento troca o gramado do Morumbi. O estádio, que recebeu os shows do cantor Bruno Mars, passa por uma reformulação, uma troca no seu terreno, que deve ser encerrada, deve ser finalizada até o final desta semana. Vale lembrar que o São Paulo tem o próximo compromisso no estádio diante da equipe do Atlético Paranaense, esse jogo que deve acontecer na semana do dia 9 de novembro. Destaque do Corinthians, Pedro Ramiro. Fala, Canhão, um abraço pra você, um abraço a todos. O Corinthians informou que o atacante Héctor Hernandes teve uma torção no joelho direito durante o treino de terça-feira e os exames constataram uma lesão no ligamento colateral lateral. Por isso, o atacante espanhol não vai atuar pelo Corinthians mais nessa temporada. Timão que deve mandar a novidade para a partida de amanhã diante do Racing com Memphis Depay, atacante escalado pelo técnico Ramon Dias. Grande abraço, Canhão. No Palmeiras, destaca o que, Gustavo Soler? Fala, Canhão, um grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Após novas conversas, a Sporting Bet está cada vez
mais próxima de ser a nova patrocinadora master do Palmeiras pelo triênio de 2025 até 2027. Nesse período, a empresa de casa de aposta londrina pagará cerca de 350 milhões de reais ao Alviverde. O Verdão que retorna aos gramados neste sábado, 4h30 da tarde, para encarar o Fortaleza no Allianz Parque. O clube não joga na sua casa desde a goleada por 5-0 contra o Criciúma no dia 15 de setembro. 8h35 da noite, no Jornalismo Bandeirantes, destaque com Cristiano Pavec. Oi, Rogério, boa noite para você e para quem está conosco aqui na Rádio Bandeirantes. A chuva que atingiu no fim da tarde, começo da noite de hoje, a região metropolitana de São Paulo, deixou novos transtornos para a população com quedas de árvores, alagamentos e falta de luz. Neste momento, mais de 74 mil imóveis estão sem energia na Grande São Paulo, desse total, pouco mais de 50 mil na capital. Hoje, o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alertas para tempestades que devem atingir 13 estados e o Distrito Federal até amanhã de sexta-feira. A Defesa Civil de São Paulo já comunicou que vai reforçar as ações de prevenção e também de monitoramento após a nova previsão de chuvas intensas e ventos que poderão ultrapassar os 70 km por hora no estado. Rogério. Plantão da Bandeirantes, Nina Gagliotti. Bola rolando neste momento, Botafogo de Ribeirão Preto e Ituano se enfrentam pela Série B. Esse jogo está 0-0, mesmo placar de Operário América Mineiro. Esse jogo que começou 9h30 da noite. Jogos da Série B de hoje um pouco mais cedo. O Paysandu venceu o Coritiba por 2-1 e a Ponte Preta venceu o Brusque por 2-0 e conseguiu sair da zona de rebaixamento. Falando também sobre Copa Sul-Americana, Cruzeiro e Lanús empataram por 1-1. O jogo da volta acontece na semana que vem. Destaque para esse jogo, porque é desta semifinal que sai o adversário, possível adversário do Corinthians na final da Copa Sul-Americana. O timão que enfrenta o Racing amanhã às 9h30 da noite, com transmissão da Rádio Bandeirantes. Canhão. Time da Bandeirantes em campo para Botafogo e Penharol, com equipe técnica tendo Michel Lopes na mesa de som, Caiane Martins, Roberto Dias na central técnica. Imagens no Twitter, Alexandre Marques. No digital, Marcela Souza. 9h36, bola rolando às 9h45. Eu vou até o Newton Santos para conversar com um convidado muito especial que em 1993, contra o Penharol, brilhou muito na conquista do Botafogo na Copa Comembol. A Comembol é hoje a Sul-Americana. Simval, artilheiro do Botafogo, revelado na Portuguesa naquele timaço com o Denner. Alô, Simval, alô, Engenhão. Fala, Rogério, tudo bem? Tudo tranquilo. O clima aqui, o astral tá muito bom aqui, hein? O estádio tá cheio aqui e a gente tá na expectativa de uma grande vitória aqui, hein? Me conta uma coisa, você teve dificuldade para chegar? O Penharol chegou atrasado, adiou o horário do jogo, o início do jogo em 15 minutos. É tua chegada, é claro, você é um jogador do Botafogo, reconhecido, aclamado pela galera, mas o Penharol sofreu na chegada. Como é que tá o clima aí dentro agora, Simval? Tá bem, o estádio tá bem cheio. Eu não tive dificuldade para chegar, porque quando eu cheguei por aqui por volta do meio-dia, tive que fazer vários compromissos aqui no estádio e eu acabei ficando por aqui para não correr o risco de voltar ao hotel e ter que pegar esse trânsito todo que foi tornado em torno do Newton Santos, né? Então eu tô tranquilo aqui, agora é curtir isso aqui e esperar que o resultado possa vir ao nosso favor. Você tá muito confiante? Acha que o Botafogo tem muita chance de passar pelo Penharol? Porque vai pegar o Galo, não tem jeito do Atlético não se classificar para a decisão, né, Simval? A confiança é grande. Eu acho que o time do Penharol é um time limitado, no qual o Diego achou uma forma de jogar, no qual o Flamengo não soube, pela bagunça que o Flamengo estava naquele momento, sai o Tite, entra o Tite, e o Flamengo apressando o jogo, tentando fazer o segundo sem fazer o primeiro, e o Diego Aguirre, sem querer, arrumou uma maneira de jogar do time, e no jogo de volta o Flamengo pensou que o Diego ia abrir as pernas e não, ele veio fechadinho, e eu acredito que hoje, com certeza, vai vir dessa mesma forma,
Agora, os atacantes do Botafogo vai ter que estar inspirados nesse dia para que não perder a oportunidade, assim como o Flamengo fez no jogo aqui do Maracanã. E a gente espera que todo o bom astral que eles foram para a seleção, né? Luiz Henrique, o Igor, que eles possam estar num bom dia aqui e possam fazer os gols para nós. Que eles estejam num bom astral como você em 93, né, Simval? Nosso jogo era um outro momento. Eu vejo o Botafogo hoje todo estruturado, mas nós entramos bem inspirados, sim. Jogo difícil, principalmente o primeiro jogo lá em Montevidéu, onde a gente apanhou muito, literalmente, dos uruguaios. Até para sair de campo foi complicado. Tivemos que pular até o túnel para entrar para dentro dos vestiários. Ficarmos 1 hora guardados dentro do vestiário, eles tentando invadir, querendo bater em nós, até o policiamento chegar. E no Maracanã também, nós fomos bem... Eles agrediram muito as faltas violentas, mas no final deu tudo certo. E graças a Deus, acho que eu estou aqui hoje no Newton Santos por causa daquela minha conquista, né? Então, o torcedor espera muito desse time hoje para que possa voltar a conquistar alguma coisa, que o Botafogo faz tempo que não tem um título para poder estar tirando sarro e brigando com as outras torcidas. Simval, uma alegria, uma honra te ouvir. A gente já vê nas imagens um mosaico maravilhoso, fogo neles nas arquibancadas do Engenhão. Que o Botafogo passe e nós tenhamos uma final brasileira com Galo e Botafogo. Abração, Simval, obrigado pela atenção. Valeu, obrigado novamente. Fica com Deus aí. E bom trabalho. Grande Simval, ouvindo ou falando, melhor dizendo, com a Bandeirantes no clima do jogo, os times em campo. Vamos escalar as equipes. Eu começo pelo Botafogo, em casa com a sua torcida. O Botafogo pronto, definido em campo. Paulo do Vale. Botafogo, campeão. Em busca do seu primeiro título na Copa Libertadores, o Botafogo de Arthur Jorge escalado com 12 John no gol, 22 Vitinho, 15 Bastos, 20 Barbosa, 13 Alex Telles. Meio de campo tem 17 Marlon Freitas e 26 Gregory. E mais à frente o quarteto ofensivo formado por 10 Savarino, 7 Luiz Henrique, Almada 18 e 99 Igor Jesus. E na reserva do Botafogo, Paulo do Vale. À disposição do português, Raul para o gol, Mateu Ponte, Danilo Barbosa, Tietê, Tiquinho, Marçal, Alan, Eduardo, Adrielson, Matheus Martins, Cuiabano e Romero. Na Bandeirantes, os times para decisão, a primeira parte da decisão, semifinal Libertadores entre Botafogo e Peñarol. O Peñarol agora, Paulo do Vale. Definido e escalado por Diego Aguirre, com Aguirre no gol, 29, 23 Mendes, 4 Rodrigues, 20 Milãs, 15 Oliveira, 14 Garcia, meia dúzia Pérez Casada, 28 Baez, 13 Darias, 8 Fernandes e 11 Maxi Silveira. E na reserva? À disposição de Aguirre, de Amores, o goleiro, Coelho, Herrera, Maiada, Hernandes, Sousa, Ramires, Batista, Babi, ex-Botafogo, Sequeira, Avenatti e Medina. Agora a arbitragem para Botafogo e Peñarol. Arbitragem colombiana com André Rojas no apito, auxiliado por Alexandre Guzmán e Richard Ortiz no VAR e Adira Cunha. Opinião Bandeirantes para Botafogo e Peñarol, o clima está pronto. Engenhão cheio, esperamos um grande jogo, Alexandre Pretzel. Olha, é um grande jogo mesmo, Canhão. Acho que a torcida do Botafogo, já desde o ano passado, ela já está realmente numa sintonia muito grande com o time. O time entregou o título do Campeonato Brasileiro, bateu um desânimo, mas página virada e ano deixado para trás. Esse ano de 24 é um ano onde o Botafogo está mostrando que tem condição de ganhar 2 títulos. Pode ser campeão brasileiro, sim. Está 1 ponto à frente do Palmeiras. Para mim tem uma tabela melhor que a do Palmeiras, né, nos jogos pela frente, apesar do confronto direto entre as duas equipes. E na Libertadores, dos 4 times, acho que é o time melhor treinado. Tem tudo para ser campeão. Agora o Peñarol tem 5 títulos. O Peñarol na Libertadores é uma equipe de muita tradição, é uma equipe de muita experiência, é uma camisa gigante, mas o time é comum. Mas tem no seu reservado o técnico Diego Aguirre, que é um bom estrategista. Então acho que o Botafogo em 180 minutos
tem tudo para passar, mas não dá para levar de barbada, tem que jogar sério com o time que tem, Canhão. Em instantes, bola rolando. E é claro que a gente lamenta. O PDV já trouxe no Concentração todos os destaques a respeito do dia tenso que o Rio de Janeiro viveu. Quase 300 torcedores, os Barra Bravas, né? Torcedores do Penharol presos. Estão detidos na cidade da polícia no Rio de Janeiro. Alguns, acho que um bom punhado aí, PDV, devem ficar por aqui com prisão preventiva decretada. É o mínimo que tem que acontecer. O cônsul-geral do Uruguai já está lá para tentar passar a mão, para tentar amenizar, mas não dá para que esses caras saiam impunes daqui. Já não chegam os nossos Barra Bravas, que aqui fazem tudo o que querem, né, Paulo do Vale? Justamente, esse foi o papo, a conversa entre a Conmebol e a Federação Uruguaia, de tentar tirar o mais rápido possível esses torcedores, vândalos, enfim, como você preferir, do país. Vamos aguardar, né? 283 detidos por conta dessas confusões que ocorreram ao longo da manhã e da tarde de hoje, viu, Rogério Assis? Tudo pronto então para começar o jogo. Andrés Rojas vai autorizar o início. Quinto sinal, Bandeirantes marca 9h45 da noite, hora de Brasília. Toca na bola o Penharol, vai dar a saída. O Nilton Santos, o Engenhão, abarrotado. O árbitro agora já ajusta os seus relógios, os seus cronômetros. Vai receber o ok do quarto árbitro, Bismarck Santiago. Está tudo pronto, o Engenhão, para começar Botafogo e Penharol. Começa o jogo! Começa o jogo e vem de volta o Penharol, já saindo na esquerda. Oliveira passa no ataque, é marcado. Vai Luiz Henrique, toca para fora a bola pela linha lateral. Arremesso então, Penharol já cobra. Penharol tem um uniforme amarelo, por incrível que possa parecer, e é baseado na Escola São Clemente, do Rio de Janeiro. Esse uniforme amarelo. Vai tentar na esquerda essa bola. O Oliveira, o capitão, girou, tentou arrancada, perde a bola. Recuperação, volta para o Botafogo. Vitinho chuta, a bola bate pelo meio do campo, ainda espirrada. Igor Jesus tenta o passe, trava a defesa. Silveira, para trás da jogada. Léo Fernandes aqui atrás, domina à frente a marcação do Botafogo. Gregory já toma, tenta driblar pelo meio. Recua a jogada, um bico atrás, Barbosa. Dá no bico no meio. Igor Jesus vai tentar chegar, toca para fora que é defesa. Mendes tira a bola, vai na direita para tentar pegar, domina muito mais a passada pela ponta, tentou adiantar, Mendes vai na primeira jogada, falta marcada pela arbitragem, tentou driblar, cometida a falta, Almada bateu, Paulo do Vale. É a primeira do jogo, né? Vamos ver se a partida vai ser quente, como foi o dia no Rio de Janeiro, muito por conta dos torcedores da equipe do Penharol e também o clima estabelecido antes, a chegada atrasada do time uruguaio, as palavras do presidente, o foguetório no hotel, tudo isso pode servir de combustível para a partida. Sai jogando o Botafogo aqui atrás, toca do lado o Savarino. Marlon Freitas, um bicudo, a bola vai no meio do campo de cabeça, toca na bola Rodrigues, sobe na marcação com ele, tenta tocar de volta na bola Garcia, sobe Gregory, rebate a bola, volta de bico, tira Milas toca, rebate Barbosa, de cabeça para trás, Gregory, já dá para Marlon que abre a jogada, lá do esquerdo, Alex Telles vai tentar, devolveu na ponta, recebeu, tentou uma caneta, foi na jogada, pediu a falta, não deu, Andrés Rojas, a bola fica pro goleiro Aguirre. Caído o jogador do Botafogo, o clima esquenta. Alex Telles se levanta, vai pra cima, o zagueiro Barbosa sai da defesa, vai pra lá, tem dedo no nariz. Tenso jogo no início também, Paulo do Vale. É exatamente isso que a gente falava há um minuto, Rogério Assis. Muito combustível, muita gasolina, né, nesse fogo que é uma partida de semifinal da Copa Libertadores. E o Mendes ali teria feito a falta, o que a arbitragem entendeu que não, já mostrando um critério em cima do Alex Telles, e na sequência da jogada, a encarada ali, né? Justamente de 13 com 13 do Alex Telles, justamente com o Darias. E aí, mão no pescoço por parte do Mendes. A arbitragem vai ter que conter os ânimos por ali, Canhão. Observando ali o Andrés Rojas, chama os capitães, conversa com eles. E agora enquadra Mendes e Alex Telles. Começa quente o jogo, Pretzel. Isso não é bom pro Botafogo, não interessa ao Botafogo. O Botafogo tem que jogar, tem que acelerar o jogo.
Não adianta querer ir pro confronto, né? Até porque no confronto eles adoram brigar. E eles brigam mesmo, os uruguaios. Então, muita calma. Põe a bola no chão, joga e parte pra cima pra fazer 1, 2 gols. Mas ficar nesse treveiro aí não adianta nada. E vem de novo o Peñarol na direita, linha de fundo. Milas da grande área. A defesa tira, quase sai em escanteio. Quase não, saiu. Alexander Guzmán está marcando aqui o escanteio na primeira jogada de ataque do Peñarol, Paulo do Vale. Pois é, né? Que já responde depois da primeira descida do Botafogo. Ainda o Gregory chegou por ali tentando cortar, porque a bola acaba pegando no Alex Telles, meio no susto, indo pela linha de fundo. É o primeiro escanteio da partida com 4 minutos. 4 minutos do primeiro tempo para fazer cobrança. Léo Fernandes, já jogou no Fluminense o Léo Fernandes. Para a grande área, Guzmán, Rodrigues e Milans. Para a grande área, sobe de cabeça a marcação, rebote, voltou de voleio na grande área, Barbosa atira. Chute forte do Rodrigo Pérez. A defesa volta a pegar a sobra aqui atrás do lado esquerdo. Toca, domínio do jogada, Demian Garcia. Recuada, Luiz Henrique marca o goleiro de pé direito. Aguirre toca no ataque, muito alta a bola. A defesa rebate no meio, passa por Gregory. Cai na meia direita ainda, sozinho com Darias. Darias bota na coxa, toca a bola para a direita, no apoio, domina Milans. Milans de volta o passe, Darias a Milans, entrada na grande área, a bola, Baeza aqui com Silveira. Silveira domina, sai da marcação e abre a jogada. Vira bem a bola para a ponta esquerda. Baez, liga de fundo para Silveira, volta a marcação, Vitinho, chuta, prensa, bate na bola, Léo Fernandes, a bola vai saindo, tenta a frente, domina mal na jogada pela meia direita. Tentou ficar com a bola, se atrapalha, Savarino. É de graça, arremesso, o Peñarol vai cobrar. No Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 5 minutos é o primeiro tempo. Tá valendo vaga na final da Copa Libertadores no Nilton Santos. O jogo de ida na semifinal, 0-0 para Botafogo e Peñarol. Nina Gagliotti. Canhão pela Série B, o Ituano vai vencendo o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. Operário e América Mineiro empatando em 0-0. 5 minutos e meio, lateral na esquerda, bola para a grande área, Baeza atrás, Barbosa rebate com o Botafogo, já tira, toca o Luiz Henrique, ele vai de cabeça para ganhar, tenta Igor Jesus, de cabeça a marcação com o Léo Fernandes, Garcia rebate, a bola volta até Luiz Henrique, prende a bola agarrado pela camisa, vantagem, a arbitragem não marca a falta, aliás marca a falta, já bateu o Botafogo, mas com bola rolando, segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é Nakata. Sai jogando de volta o Botafogo no lateral esquerdo com o Alex Telles. Vai recuar a bola para Barbosa, marcado pra cima dele, Léo Fernandes. Barbosa domina na prensada, Tomi volta a bola com o goleiro na grande área. John domina sozinho. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Sai jogando o Botafogo, Marlon Domingues já abre bola para a esquerda, para a beirada do campo, Alex Telles aqui, cruzar para o gol, a bola vai desviada. Toca em Milans, escanteio, Botafogo na esquerda, Paulo do Vale. Agora 1-1 nos escanteios, né? Agora há pouco o primeiro para o Peñarol, agora o Botafogo, a bola explode no Milans. Almada, camisa 18, jogador da seleção argentina, se prepara para a cobrança. 6 minutos e meio do primeiro tempo. Botafogo manda uns grandões para dentro da grande área. Tem muitos jogadores altos. O Botafogo, Bastos e Barbosa fecham aqui dentro. Vai bater o escanteio. O Almada, primeiro o árbitro vai lá chamar a atenção dos caras que estão brigando. Escanteio, vem Alex Telles. Pede o Almada, a chegada de Alex Telles, hein? Ele deu um beijinho na bola. 7 minutos, primeiro tempo. Alex Telles, fechadinha para Barbosa, tenta Igor Jesus. A bola rebatida fora da grande área. Léo Fernandes bota no peito, escapa bem na marcação. Toca na direita, na velocidade, bola forte demais. Bola muito forte, não pega pela ponta. Pedro Minas, ela vai de graça pela linha lateral. Em arremesso, o Botafogo vai jogar. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha as suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 7:30 o primeiro tempo. Botafogo aperta na direita, bela inversão para o fundo. Vai chegar, Vitinho domina, cruzou para a grande área de bico. Rodrigues toca para fora, a bola vai pela linha lateral. Arremesso, Botafogo, direita no ataque. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Savarino atrás dessa bola, arrumou por dentro, Almada girou, bateu pro gol, ela vai à direita. Liberdade para Thiago Almada, limpando, o chute sai ruim, Paulo do Vale. Uma das grandes promessas da Argentina, né? Jogador, inclusive, que estava na última Copa do Mundo,
na última edição olímpica, marcou o gol na goleada da Argentina na última semana contra a Bolívia. Então, realmente, é uma das armas do Botafogo. Arriscou, primeira finalização para fora. Por enquanto, tudo igual, 0-0. O novo Disney Plus está com tudo. Assista ao mata-mata da Comebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. 8 minutos e meio, primeiro tempo. Alexandre Pretzel, 0-0 para Botafogo e Peñarol. Pretzel. Jogo físico, como eu já esperava. O Peñarol divide todas e não dá espaço para o Botafogo. A Almada fez o que tem que fazer. Jogada individual, abriu espaço, mas pegou mal na bola. O jogo começa bem equilibrado. Bola aqui atrás da defesa, tenta a Baeza, a bola foi desviada pelo próprio jogador do Peñarol. Em lateral, bola para o Botafogo jogar. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. Está jogando o Botafogo pelo meio do campo com o Gregory, domina 2A marcado da Luiz Henrique. Toca atrás aqui, recomeça a jogada pelo meio do campo. Marlon Freitas domina e joga o capitão completamente sozinho. 9,5 primeiro tempo, seguimos com o placar de 0-0. Vem vibrar com o preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Savarino para direita essa bola, para Vitinho para trás, meio campo com Marlon Freitas, começa o capitão, dá na ponta, bola forte demais. Tentou no ataque essa bola, a defesa apenas acompanha, vai para fora de graça, Paulo do Vale. Não tinha ninguém dentro da grande área nem para acompanhar, né? De fato ele acaba se precipitando por ali, faltou uma certa visão, entrega a bola para a equipe do Peñarol. Tiro de meta, os primeiros 10 minutos quentes, por enquanto tudo igual no Engenhão, 0-0. Grande abraço a Pouso Alegre nas Minas Gerais, um abraço Dirceu Lopes na audiência, grande abraço Dirceu, sempre ouve futebol na Bandeirantes. Toque eletrônico da Bandeirantes, marcou com Michel Lopes na mesa de som, na central técnica com Caiane Martins e Roberto Dias, no Engenhão, a bola rola, o relógio não para. 10 minutos e meio do primeiro tempo. É o jogo de ida, semifinal da Copa Libertadores. Nina Gagliotti, 0-0 Botafogo e Peñarol. Quem é o mais cedo? Cruzeiro e Lanús empataram por 1-1 pela Copa Sul-Americana. Amanhã às 9h30 da noite tem Corinthians e Racing. Amanhã, Ulisses Costa comanda o jogo do Coringão. Vitinho na ponta para a direita, tentar o chapéu para tomar do Oliveira. Insiste, são 2 em cima. Oliveira bica a bola, volta a ser do Botafogo ainda. Apenas acompanha a saída da bola pela linha lateral. Marlon Freitas já vai jogar cobrando arremesso lateral. Com 11 minutos é o primeiro tempo. Meio campo do Botafogo domina a jogada com Luiz Henrique pela meia direita. Encara a marcação pela meia direita. Bota na ponta essa bola, gira na jogada com Marlon. Marlon Freitas com a Almada. Almada de volta para Marlon. Pede na grande área Igor Jesus. Marlon Freitas levanta a bola para grande. Não. Ele levanta a bola no meio da torcida. E é a segunda no jogo do Marlon Freitas. Calcula mal ali a força do chute e manda na linha de fundo longe do gol, Paulo do Vale. E aí o Arthur Jorge, treinador português, um cara que cobra muito o time do Botafogo, faz aquele aplauso protocolar, né? Para dar aquela moral, é o Botafogo começando uma partida em casa, para não colocar mais pressão ainda em cima do jogador, o Marlon Freitas, que é experiente, mas dessa vez errou por muito, tiro de meta já cobrado. Se tem hit, tem Estrela Bet. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. 12 minutos, bola com o ataque do Botafogo. Igor Jesus evita que ela saia, toca atrás, a bola muito alta, passa pelo Almada, vem Léo Fernandes, vai Luiz Henrique, trava, domínio, colocou o pé, falta do Luiz Henrique no Léo Fernandes. A princípio amarelo. Jogadores do Peñarol cercam Andrés Rojas, eles querem o vermelho. A princípio amarelo apenas para Luiz Henrique. Paulo do Vale. Até pela forma como o árbitro vem tocando a partida nesse começo, deve ficar no amarelo, viu, Rogério Assis? A não ser que a imagem mostre outra coisa. O Luiz Henrique, ele chega, cara, mas olha que trombada, que força que ele chega deixando o braço, mas acho que deve ficar mesmo no amarelo, apesar da intensidade. Não deu para frear, né? Parece, não é para vermelho, né? Exatamente. Amarelo, o problema foi isso. Na hora de fazer o movimento, é o que o PDV disse. Ele levantou os braços e atingiu o queixo do jogador do Peñarol. Agora, esse tipo de jogo é bom pro Peñarol. Aí o cara fica meia hora no campo, uma confusão, um bolinho em volta do árbitro, a bola não rola e o Peñarol vai cozinhando o jogo do jeito que eles gostam, né? O Botafogo tem que botar a bola no chão e se acalmar no jogo. Muito pilhado o time do Botafogo, nervoso até.
Nessa disputa agora, Prédio, o Luiz Henrique é mais alto que o Léo Fernandes. Ele bem coloca o braço, até para não bater o rosto dele com o rosto do Léo Fernandes. Ó, tá vendo lá? Ó, não, foi uma proteção só para se proteger. Não é uma agressão, é uma proteção, mas não tem, ele é muito mais forte. E aí acabou pegando, que o jogador do Penharol é mais baixo, pega no pescoço, no pomo de Adão aqui, pega, ó. Bem aqui na goela aqui. E dói, né? Dói no queixo e na goela. E na câmera lenta foi rápido. Imagine em tempo real. É verdade. Agora, acho que o amarelo tá bem aplicado. Só que o Penharol é um time manhoso, cara. Não adianta. E olha, o Penharol não tá atrás, hein? Quando pega a bola, tá indo pra cima. Eu achei que ia ficar mais atrás e ia dar a bola pro Botafogo. PDV, acho que começaram a acender as luzes do Engenhão agora pro Léo Fernandes, né? Agora começou a clarear tudo, né? Agora só que ele se levanta, ó. E até que tá bem, viu? Aparentemente. Tá vivo. O Luiz Henrique, cara, um dos mais fortes do futebol brasileiro atual. Realmente não dá pra subestimar, não, uma trombada com ele. O juiz pergunta qual é seu nome, o Léo Fernandes responde, tá tudo bem, e vai seguir o jogo no Engenhão. Já de pé, o Léo Fernandes em falta marcada para o time do Penharol, cobrar no meio do campo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Falta pro Penharol, são 14 mil cobrando essa bola aberta na esquerda com o lateral, vem Maxi Oliveira, linha de fundo para tentar tomar, Vitinho prensou, ele tomou, Vitinho se antecipa, chega na bola, volta a marcação, tocada para fora, tem falta, reclama Baez, diz pro árbitro que não fez a falta, não tocou na bola, mas tocou o Paulo do Vale. E aí agora é a vez do Botafogo pedir cartão, né? No caso o amarelo, o que não acontece, o que não sai, o Botafogo tem falta no campo de defesa, por enquanto 0-0. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Fechamos 15 minutos, primeiro tempo, na ponta, Savarino para ganhar, tocou para fora, vai desviada, o assistente marca a bola pro Botafogo, caiu do Garcia. De novo a catimba dos jogadores do Penharol, Paulo do Vale. E o jogo fica picotadíssimo, né? Falta daqui, falta de lá. A partida não flui. Agora tá por ali justamente camisa 14. O Garcia foi na disputa, né? Primeiro com o Savarino e ele acaba tomando um pisão. Depois que ele faz o desarme, ou pelo menos atrapalha o Savarino, ele dá uma rolada ali no chão e aí, sem querer, toma o pisão do Savarino, mas é mais um motivo aí pro jogo ficar parado. Cada vez que cai um jogador do Penharol é 1 minuto, 1 minuto e meio. Aí nós vamos até 00:30 hoje. Porque o árbitro também tem que chegar mais junto nos jogadores do Penharol. Newton Santos, Rio de Janeiro. A bola rola, o relógio não para. 15, aliás, 16 minutos no primeiro tempo. Semifinal, jogo de ida na Copa Libertadores, está 0-0 Botafogo e Penharol, Nina Gagliotti. Pela Liga dos Campeões, o Barcelona venceu o Bayern de Munique por 4-1, o Atlético de Madrid perdeu do Lille por 3-1 e o City goleou o Sparta Praga por 5-0. Para jogar aqui atrás o Botafogo, domina Alex Telles, toca pelo meio campo, recua, dá Marlon Freitas do lado, se posiciona, perde Gregory, toca de volta a bola com o Marlon. 16 minutos e meio o primeiro tempo. Grupo Souza, Lima Eficiência em segurança e serviços. Igor domina a bola na canhota, já toca até Alex Telles que deixa do ladinho. Almada fecha, pede por dentro, Savarino, Almada vira. A Luiz Henrique limpou, costurou para bater, não dá para chutar, marcado, já recua a bola. Toca ao lado, dá Gregory, toca a bola para Marlon na área. Vitinho passou para ele, a bola, a Guerra saiu, protegeu, ela foi para fora. Se o Vitinho tromba com o goleiro, mas não trombou não. Ela passou, arriscada a saída do goleiro do Penharol, hein, Paulo do Vale, mas inteligente. E a terceira bola que o Botafogo tenta em profundidade, que acaba indo pela linha de fundo, né? Dessa vez até chegou por ali, tentou acompanhar, às vezes para pegar uma trombada, mas o que não acontece, ou seja, novo tiro de meta para o Aguirre, por enquanto tudo igual, 0-0. 17 minutos e meio, 17:30 é o primeiro tempo, 0-0 o jogo. Léo Fernandes na esquerda, ataca o Penharol, colocou na grande área, a bola, tirou o Barbosa, a bola chegaria na mão do John, toca atrás Vitinho por dentro do passe, bateu mal o Bastos, passe errado, na grande área a bola, muito alta, tentou o toque de cabeça,
Arias passou com a bola, baixinho, sorte do Botafogo. Darias perdeu, se pega na cabeça dele, na cara do John. Era 1-0 Penharol na saída errada do Botafogo, Paulo do Vale. E tudo começa porque justamente o Barbosa nos comunica com o John. A bola ficaria para o camisa 12 do Botafogo. Ele toca para o Bastos não consegue afastar, proporcionando esse lance de perigo do Penharol. Faltou comunicação para a defesa do Fogão. Onde tem jardinagem, tem Steel. Aproveite descontos e ofertas especiais. Acesse ofertas.steel.com.br e saiba mais. Disputa de bola pela ponta, né? Alex Telles com o goleiro, a Aguirre caiu. Sai agora dando uma risadinha o goleiro. O goleiro do Penharol é pendurado, tá pendurado. Você falou no concentração e na abertura há pouco, né, PDB? Os dois goleiros, inclusive, o Aguirre do Penharol e o John do Botafogo. Então não tem essa de ficar fazendo cera não, viu, Canhão? E no Botafogo tem mais algum titular pendurado? O Barbosa, zagueirão. Isso é preocupante, hein, Alexandre Pretzel? Sem dúvida, tem que tomar cuidado, né? 19 minutos, Léo Fernandes aqui atrás, por dentro do passe, vai tentar no meio Silveira, tira a defesa atrás com Bastos, da Igor Jesus, 1-2 trombadas, opa! Tomou pancada, agora é a vez do Botafogo reclamar. Alexandre Pretzel, por enquanto só catimba. Não tem jogo. Bola mesmo que é bom, a gente não tá vendo não, Pretzel. Não tem jogo, só 5 faltas, porque é mais catimba e mais jogo picotado, caras no chão, e o árbitro permitindo que o Penharol realmente trave o jogo. Jogo que é bom até agora, nada. Alex Telles domina a bola com o Botafogo na esquerda, já recua, dá Alexander Barbosa, vira o zagueiro, lá para a direita, para o outro zagueiro, Bastos com a bola pelo meio do campo, entregando jogada curta para Marlon Freitas, Marlon para Vitinho, Luiz Henrique, 2 em cima, marcado, implacável, marcação, eram 2 agora, toca Luiz Henrique, devolve a bola, dá Vitinho para Almada, domina a bola o argentino, Thiago Almada, habilidoso, já vira a bola, Alex Telles domina, vai recuar, tocar no meio campo, dá Barbosa com Bastos de novo, todo no campo, time de amarelo, Penharol, toca a bola Bastos para Vitinho, Luiz Henrique, aos 20, primeiro tempo, na área a bola, girou para Vitinho, balançou a defesa na frente, Rodrigues toma a frente, ganha a jogada, insiste Vitinho na pressão para tomar Gregory, devolve a bola, dá Luiz Henrique, limpou para bater, tá longe, toca ao lado a bola, vai virar por dentro, tentou virar, Almada, limpou na área para Vitinho, sobe de cabeça, tira de cabeça, rebate Oliveira, sai da grande área, a bola volta a ser do Botafogo ainda, fica com Savarino, toca a bola, Savarino volta para Vitinho pro meio do campo, recua, dá Barbosa de primeira, deixa ao lado para Thiago Almada, passamos dos 20, primeiro tempo 0-0, Almada pelo meio, belo passe, ajeitou Savarino, bateu no gol, ela bateu no zagueiro, Rodrigues no meio do caminho, ele botou os braços para trás. Vamos ver se ele faz um movimento abrindo a asa. Por enquanto, só escanteio, Paulo do Vale. No primeiro momento ele fez exatamente como manda o manual, né? E é exatamente o que acontece. Com os braços para trás, ela explode no camisa 4. Rodrigues tem escanteio a equipe do Botafogo. 21 minutos, cobra o escanteio o Botafogo, 0-0 para o Botafogo. É claro, é bom ganhar nesse jogo de ida. Alex Telles para bater de pé à esquerda do escanteio, rasteirinho, atrás a bola para bater Igor, prensou a defesa cortou e mandou para fora, mas tem a falta do Igor. Caiu na grande área o Darias. Eu achei que era uma disputa normal, não era pra falta, Paulo do Vale. Até pensei que o Darias tinha acusado ali a bolada, né? Porque quase que um chute a queima-roupa por parte do Igor Jesus, mas aí a arbitragem aponta de fato a falta, como se fosse uma chegada mais firme do camisa 99 do Botafogo e acaba parando o jogo então, porque ele de fato, ele chuta a bola, mas atinge também o jogador, o Darias, da equipe do Penharol. Acho que ele deu a falta em cima, né? Que ele segue com o movimento do braço e atinge o rosto do jogador. Mas ó, esperto o Darias, já caiu no gramado, já levantou de novo. Mais 2 minutos parados. Nós vamos ter 8 minutos de acréscimo até agora no primeiro tempo. Esse jogo vai acabar amanhã. Vai acabar amanhã. Esse vai. 22 minutos, primeiro tempo 0-0. Continua fazendo ser a guerra para bater essa falta. Ele tentou bater a falta, não conseguiu, não bateu. Tá reclamando
O Andrés Rojas mostrou o relógio, mandou bater. Agora sim, a guerra vai de pé direito. Levanta a bola para a esquerda para Baez. Sobe de cabeça, Bastos passa pela bola, Vitinho, falta. Bastos para jogar, acaba tomando a falta. Chegamos à metade da metade, 22,5 o primeiro tempo. 0-0. O Penharol está conseguindo o que quer, catimbando. E ataca o Botafogo de volta na esquerda. Almada com Savarino, tentou driblar, desarmado por trás. Mendes põe o pé e toca para fora. Metade da metade com 0-0. Alexandre Pratzel. Botafogo tem a bola agora e o Penharol se fecha totalmente. O Penharol está catimbando. Não teve jogo até agora. Tivemos 2 escanteios para o Botafogo, 1 para o Penharol. É só. A única coisa que a gente viu no ataque foi isso. 3 escanteios, mais nada. Sai jogando o Gregory, recua a bola pelo meio do campo, serve ao capitão Marlon Freitas. São 23 minutos primeiro tempo. Engenhão cheio, semifinal de Copa Libertadores. Toca pelo meio campo o Gregory, dá para Barbosa. Tentará externizar de cabeça, corta a marcação, Mendes. Vira o passe pela ponta, vem Léo Fernandes de primeira. Bela assistência, toca no meio para Pérez, levantou na ponta. Opa, falta atrás aqui. Outra falta marcada. O Léo Fernandes foi tocado, seguro, é nova falta. O joguinho catimbado, hein, seu Paulo do Vale? Ah, como gosta o Penharol, né? Como quer, como deseja para um jogo de ida no Brasil, depois de tudo que aconteceu ao longo do dia também. Lembrando que na semana que vem, a volta no Uruguai, e aí realmente o clima pode ser ainda mais quente entre Botafogo e Penharol. Bom, depois do que aconteceu hoje no Rio de Janeiro, aquela confusão gigantesca, né, com quase 300 detidos, os barra bravas torcedores do Penharol. Policiamento no Engenhão hoje está reforçado, 580 policiais, 40% a mais do que teríamos no jogo. Aí tem drone, tem a cavalaria. O Penharol, a torcida conseguiu dar trabalho para a polícia também. Para a grande área, o time do Penharol domina a bola, a entrada da grande área para a tabela. Baez virou para o meio para Pérez, bateu, John defendeu! John defendeu na primeira boa chegada do Penharol na grande área. Limpou, dominou. Rodrigo Pérez mandou, o John salvou o escanteio. Penharol, que susto! Tomou o Botafogo, Paulo do Vale. É a primeira grande chance da partida, justamente do Penharol. Pérez Casada finaliza para a defesa de mão trocada do John, assustando o torcedor botafoguense. A melhor chance até aqui é do Penharol, que tem escanteio. Chega na bola o camisa 8, Léo Fernandes. 25 primeiro tempo. Léo Fernandes para fazer a cobrança. Milans encostou na grande área, Mendes, ele bateu direto, o John dá um soco, ela cai na ponta de cabeça, tira aqui atrás, Savarino, rebate para o meio campo aqui atrás ainda, com Darias, para o time do Penharol, já vira a bola para a ponta esquerda, marcação feita, vem Luiz Henrique, faz o giro, cruzou para a grande área, muito alta, Léo Fernandes de cabeça na frente, Alexandre já ganha, dá na ponta essa bola, para tentar, Gregory foi limpando, falta nele, o Igor Jesus passava na ponta, acabou tomando um tapa, é falta, no Engenhão, a bola rola, o relógio não para. 25 minutos e meio é o primeiro tempo. Semifinal Copa Libertadores, o jogo de ida 0-0 no Rio. Botafogo e Penharol, Nina Gagliotti. Quem pela Série B acabou agora, Ituano 1, Botafogo de Ribeirão Preto 0. Operário e América Mineiro está 0-0. Futebol na maior rede de rádios do Brasil. Botafogo na grande área, Igor Jesus lançado, Bastos lançou, caiu Igor e a bola foi para fora pela linha de fundo. O Igor fica reclamando de uma falta. Caiu na entrada da grande área, acho que vai ter revisão. Primeiro para ver se tem falta e se foi dentro da grande área. Ah, foi nada não, né, PDV? É, se foi alguma coisa foi fora e aí o VAR não pode chamar, né? A arbitragem entendeu que a carga não foi suficiente para dar a falta em cima do Igor Jesus, portanto, mais um tiro de meta a ser cobrado pela equipe do Penharol. youtube.com/Rádio Bandeirantes oficial, nas imagens Alexandre Marques, no digital está ela, Marcela Souza. Bola na esquerda com o time do Penharol jogando, domina Baez toca recuando, passa a bola, não pega Oliveira, deixa a bola passar, Rodrigues domina, o zagueiro corta para a perna esquerda, levanta a frente, muito alta, Léo Fernandes domina, gira bem, a canhoto no fundo, bateu pro gol, toca na marcação no pé do Vitinho, volta Léo, recua, toca atrás, ganha Marlon Freitas pro Botafogo, levanta na ponta muito alta, a bola passa pelo Savarino, saída errada, o Penharol toma, dá no meio essa bola, abertura feita na ponta, passou pelo Darias. John com o pé joga sozinho dentro da grande área.
Para nós, o seu jeito de torcer deixa um legado. Acesse torcida.mafre.com.br e conheça o manual das regras não escritas da sua torcida. Alexandre Pretzel, 27 minutos e meio, seguimos com 0-0. Tudo que o Penharol quer, Pretzel. E o Botafogo não encontra nenhum espaço, né? Sai muito lento de trás. Meio de campo não funciona. O Almada talvez até agora seja o jogador mais incisivo, mas o Luiz Henrique tem que aparecer mais pro jogo e o Igor Jesus também. Vamos ver agora. Sai jogando o Botafogo, Luiz Henrique na direita, bico da grande área, pé esquerdo, cruzou pro gol de cabeça, Rodrigues tira, a bola volta no rebate, entrada na grande área para tomar o Léo Fernandes, recua a jogada, defesa, tenta o chute, briga, ela bate no Marlon, volta pelo meio campo com Barbosa de primeira, já toca essa bola, vira lado esquerdo para Gregory toca a bola, vem aberto, passa Thiago Almada, faz a inversão, acha bem Luiz Henrique, abertão, Vitinho encosta, vem Luiz Henrique, encara a marcação, tenta a pinta, escapa do primeiro adversário, sai do Oliveira, dá Vitinho, na grande área a bola, ajeitou Savarino, cruzou na segunda trave, forte demais, a bola muito alta, passa pelo Igor Jesus e fica na direita ainda, para tomar a frente a marcação, tentar a finta Darias, foi para a bola e acabou tomando falta na sequência do Almada, outra chance criada e perdida pelo Botafogo, Paulo do Vale. Pelo menos dessa vez a bola acaba passando ali pela área, né, leva um certo susto a equipe do Penharol, mesmo que ninguém do Botafogo tenha aparecido ali para fechar nada, e tentar a finalização. E aí depois é verdade, né? O Darias dá uma valorizada ali, consegue uma faltinha importante. O Penharol vai picotando o jogo 0-0. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta, amortecedor HG, porque é na Cata. 29 primeiro tempo, vai apertar o time do Penharol, Barbosa de cabeça, rebate agora com o pé, toca no meio, a bola bate na marcação, rebate a defesa, vem por dentro, Luiz Henrique comete a falta, tem que tomar cuidado, Luiz Henrique já tem amarelo, toca à frente o zagueiro, levanta na ponta Milans, sobe de marcação Barbosa para tentar disputar pro meio, Almada vai, quica, bate na cabeça do adversário, vai para fora, toca no Darias e sai liga lateral. O Darias vai lá para ganhar um tempinho, para enrolar um pouquinho, pega a bola e abater arremesso lateral. 29 minutos e meio, o Botafogo está tentando, Alexandre Pretzel, mas não está conseguindo fazer um golzinho, Pretzel. Não tem espaço, ó, olha onde veio o Almada. Veio buscar a bola junto com o Gregory aqui embaixo. Né? É lento o time, o Luiz Henrique está mais como armador, e aí o Vitinho vira ponta. Vamos ver com o Savarino também se mexendo um pouco mais. A realidade é que o Penharol marca e marca muito bem. Recuada aqui atrás, o Botafogo joga com Bastos dominando, são 10h15 da noite, você ouve o toque Bandeirantes, o quinto sinal marcando 10h15, hora de Brasília. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil, se é Sil pode confiar. Barbosa domina o meio campo do Botafogo, tem liberdade, vai tocar pelo meio do campo, chama atrás com Gregory, enfia a bola para a ponta direita para o outro lado, vai tentar a frente Savarino, domina, protege, gira, dá na direita, Vitinho, posição legal, driblou pro pé esquerdo, levanta a cabeça, cruza muito alta, a bola vai atravessar do outro lado, Alex Telles corre para evitar que a bola saia para a linha de fundo, conseguiu e tocou para fora pela linha lateral, arremesso defesa Penharol na direita, perto da bandeira de escanteio. No Nilton Santos do Rio, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do primeiro tempo. Tá valendo vaga na final, é o primeiro jogo na final da Copa Libertadores, é o primeiro jogo da semifinal. Semana que vem a volta no Uruguai. Por enquanto 0-0, Botafogo e Penharol, Nina Gagliotti. No próximo sábado tem muito futebol na Rádio Bandeirantes. Palmeiras e Fortaleza se enfrentam às 4h30 da tarde. São Paulo e Criciúma a partir das 9 da noite. Disputa de bola aqui pela ponta, Almada vai na bola com Silveira, falta no jogador do Botafogo e para variar a faltinha, já sai faísca, Paulo do Vale. Exatamente, né? Mesmo fazendo a falta, o time do Uruguai tenta ali arrumar aquela confusão e tudo mais, porém é um momento importante pro Botafogo. Almada sofreu, o próprio vai tomando posição, enquanto o Barbosa bate boca ali na grande área. O clima é esse, clima de Libertadores quente no Engenhão. Tem falta o Botafogo, lado esquerdo, ali próximo ao bico da grande área, o Almada tá tomando posição. 31 minutos e meio, o primeiro tempo. Almada para cobrar a falta na grande área, Bastos, Alexander Barbosa, Igor Jesus, Luiz Henrique, todo na grande área o Botafogo. Vai agora para a grande área o Andrés Rojas para chamar a atenção dos jogadores. Eu tô achando que é muito jogo para pouco árbitro, viu? Almada levantou pro gol para Igor Jesus, tocou o gol dela, bola bateu no Luiz Henrique, de bico, Silveira tirou, mas o árbitro vai parar. Não são dois jogadores do Penharol.
e tem que parar mesmo. Choque na cabeça do goleiro Aguerre. Não dá pra dizer que é cera, porque teve a trombada, a gente viu, teve mesmo, Paulo do Vale. Foi depois do cruzamento do Almada na falta, o Aguerre ele sai por ali, e a questão é mais talvez a forma como ele cai depois de socar a bola, né? Ele cai ali, bate a nuca, bate ali a região das costas. Realmente é um lance que requer um pouco mais de atenção e ele acaba trombando justamente no camisa 14, o Garcia, depois de conseguir de alguma choque forma da afastar cabeça a bola. dele com o chão é forte. Exatamente. É feio o choque e vai levar um bom tempo sendo atendido. Dessa vez não é catimba, é problema mesmo. E não foi falta, porque ele dá uma trombada com o jogador do time dele, o Damian Garcia. O Aguerre está sendo atendido agora. Departamento médico em campo, Alexandre Pretzel. Tá complicada a vida do Botafogo. Por que o Botafogo não consegue fazer esse gol logo? É afobação? Uma afobação. Tá caindo na pilha do Penharol? Caindo um pouco na pilha, um certo nervosismo, mais conversa, mais rebatida de catimba do que realmente botar a bola e acelerar o jogo. Tem que acelerar o jogo. Forçar o jogo no erro do Penharol também, que não é um grande time, mas tá à vontade jogando no Newton Santos, catimbando, incomodando, pilhando os jogadores do Botafogo. Esse lance agora realmente foi uma forte pancada do goleiro que certamente vai sentir alguma consequência aí quando ele retomar. O Aguerre agora vai se levantando, ajudado pelo departamento médico do Penharol, tá tudo bem. Ele vai enrolar um pouquinho mais, né, Paulinho? Natural que faça isso, né? Exatamente, né? Aliás, de enrolação, temos 34 agora da primeira etapa, a gente já pode começar a fazer o bolão aqui para os acréscimos. 12 de acréscimo nesse momento. Rapaz, no 12 no primeiro tempo? Isso, primeiro tempo. Então vamos ter uns 35 no segundo. É impressionante. Esse jogo vai acabar 1h30 da manhã, então. Pra cobrança, aliás, não houve falta, ele deu bola ao chão, ele já deu pro goleiro Aguerre, que levanta pro ataque, toca no meio pra Baez de cabeça, Bastos tira, vai na ponta, muito alta, Kika, passa pelo Almada, recupera o meio campo aqui atrás ainda com Léo Fernandes, abre na ponta, domina Léo, já na direita, bem no fundo, vai tentar tomar Mendes, vem por baixo e toca essa bola pra fora, marcando, o Gregory dizia, lateral Penharol na direita, Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil, na Braspress, você acompanha as suas encomendas, internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Com quase 35, ataca o Penharol, Léo Fernandes recua, jogada pela ponta, gira, tenta o Almada, marcado por dois adversários, ele protege bem, quase que sai com a bola para escanteio, recua, toca atrás, rebate Barbosa, levanta para o ataque até Igor Jesus, ele com o zagueiro Mendes em cima, Igor prende, protege, tentou, Mendes pressionou, Igor deixou o cotovelo e acertou Mendes. Vai tomar amarelo, primeiro por reclamação o Pérez, a reclamação assintosa e amarelo para o Igor também. Precisamos ver como foi essa cotovelada no Igor, se é para proteger ou para atingir o adversário. Paulo do Vale, amarelo só para o Igor. Cara, é assim, né? Aí o árbitro também cai um pouco na pilha do jogador uruguaio, né? Claro que o Igor precisa maneirar, porque de fato os jogadores conseguem de alguma forma manipular a arbitragem, mas ele toma o cartão amarelo, ou seja, Luiz Henrique anteriormente, agora o Igor Jesus, e confirmando também por reclamação, o Pérez Casada meteu a pressão ali para cima da arbitragem e também tomou o cartão amarelo por parte da equipe do Penharol. Ô Paredes, eu tenho uma recomendação da Board que diz o seguinte: toque de braço, cotovelo, no rosto, na cabeça é amarelo. A gente pode discutir a recomendação da Board. Sim. Mas que teve agora. Teve, mas não foi pra tudo isso, né? Foi só uma pequena proteção, ele não soltou o braço, ele só esticou pra proteger. Ele não força o tapa na cara do jogador. Não adianta, o árbitro também tá muito suscetível a ser a catimba do Penharol. Eu falei que ele tava mal, ele pintou muito bem. Andrés Rojas, mas o último jogo que a gente viu dele, ele foi muito mal. Então é um cara que tá conversando demais, o jogo não rola. Não rola e tá ótimo pro Penharol esse clima, esse tipo de situação. 36 minutos e meio, já no intervalo. Não sei a que horas vai ser o intervalo. Imagino que exista intervalo ainda. Já vem João Paulo Capelanes. Até agora, 3 cartões amarelos. O Botafogo tomou 2. Penharol tomou 1. Tem reclamação do técnico Arthur Jorge do Botafogo. O 4 árbitro Bismarck Santiago está lá também.
cobrada a falta, Mendes levanta na grande área, ela passa e vai direto, linha de fundo em tiro de meta, o Botafogo joga. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas em internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Grande área recuada, a bola para John na fogueira, Léo Fernandes para cima dele, recua a jogada, vira para Bastos. Vai tentar para trás a bola. Bastos domina, sai do Léo Fernandes. Toca a John. John de volta na grande área para Barbosa. Pouco mais de liberdade. Vira o passe para o meio. Vem Marlon Freitas. Marlon volta a bola com Alex Telles, que toca a bola para Barbosa, que vira para Bastos. 37 minutos e meio é o primeiro tempo. 0-0 por enquanto o jogo no Engenhão. Nada bom esse 0-0. Busca a marcação. Time do Botafogo pela meia direita. Passa Thiago Almada. Vinha caindo pela esquerda. Agora está aberto lá na meia direita. Toca Almada do lado com Marlon Freitas. Devolve a bola para Almada mais uma vez, vai no fundo da grande área, Igor Jesus pede, Almada driblou, pé esquerdo, colocou a bola, bate na marcação, toca no Marlon Freitas, volta ainda pro próprio Almada, toca do lado, recua, dá para Gregory, linha de fundo para direita, essa bola, a Luiz Henrique, vai tentar driblar, costurou para a perna esquerda, trouxe para direita, trouxe para a esquerda, limpou de volta, bateu travada pela marcação, espirrada, bate ainda Damian Garcia, domina a bola mais atrás, outra vez ainda Gregory, o Botafogo tentando, marcando em cima a defesa do Penharol, para trás Marlon Freitas, devolve ela para Gregory, que toca na direita de volta, Luiz Henrique, drible curtinho, sai bem, levantando o gol para Igor Jesus, tentou o passe, defesa tira, Rodrigues bate, toca mal à frente, Savarino se apresenta aqui para tomar na frente, Almada, da Alex Telles, tentou driblar, a bola vai desviada na marcação, toca para fora essa bola aqui atrás, em lateral da área, é bola para o time do Botafogo jogar, 39 primeiro tempo, tá pegado o jogo no Engenhão, por enquanto mais catimbado do que jogado 0-0, Alex Telles recebe de volta, arremessando, entrega para o lado, volta o passe, tenta Almada, erra o passe, corta Léo Fernandes, bate de cabeça atrás, Barbosa, ganha pro Botafogo, do Barbosa para Marlon Freitas, que toca para Bastos, que entrega a bola para Barbosa, na direita, dois perdem, Barbosa levanta a bola para a grande área, Vitinho, posição legal, sobe, não, posição irregular, subia, o assistente marca parando, o Richard Ortiz, estava na frente o Vitinho, e ainda se machucou quando subiu, além de tudo, se arrebentou, hein, Paulo do Vale? Estava muito claro o impedimento, né, a arbitragem espera ele participar ao menos do lance e acaba ali impugnando a jogada do Botafogo, que vai empatando 0-0 no Engenhão com a equipe do Penharol. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. Barbosa rebate de cabeça, a bola para ponta, para Almada, Igor Jesus pelo meio campo, domina a defesa, quarta mal, tocou pro lado essa bola, tentou o Savarino a Igor de volta para a direita, até Luiz Henrique, encostou, dominou para tentar driblar, perna esquerda, pé direito, entra na área, levantou a bola, bateu na barriga do Rodrigues, foi para fora, escanteio pro Botafogo aos 40 na direita, Paulo do Vale. Praticamente na primeira jogada do Luiz Henrique, ele consegue pelo menos ali tentar, né, na característica, a finta, a força, ela acaba explodindo no marcador, escanteio o Botafogo, Alex Telles se prepara para a cobrança. 40 minutos é o primeiro tempo, escanteio para o Botafogo, mandando os zagueiros para a grande área. Agora vem o Savarino para bater de pé direito, inverteu, trocou com o Alex Telles. E de novo o Andrés Rojas vai lá para parar o jogo, em vez de ajudar ele atrapalha. Autorizado, Savarino levanta, Igor Jesus de cabeça por cobertura, a bola vai desviada, não vai não, pedem escanteio os jogadores do Botafogo, apenas marca tiro de meta, Andrés Rojas, toque da Bandeirante, está marcando, com Michel Lopes na mesa de som, Central Técnica Roberto Dias, Caiane Martins, no Rio de Janeiro, Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. Agora 41 minutos é o primeiro tempo. Semifinal Libertadores, jogo de ida no Rio, tá 0-0 Botafogo e Penharol, Nina Gagliotti. Pela Série B, Operário e América Mineiro vão empatando 0-0, mais cedo a Ponte Preta venceu o Brusque por 2-0. 41 minutos, primeiro tempo, a gente está esperando uma final brasileira, o Galo já tá lá, fez 3-0 no Rio. Você acredita que o Galo possa perder essa vaga, Preto, depois do 3-0 de ontem no Belo Horizonte? Não acredito, não dá, né? O time do River é razoável, vai jogar com 80 mil pessoas a favor, mas o Atlético está bem centrado, né? E tem que tomar 3 gols, acho difícil que isso aconteça. O Botafogo está centrado hoje? Não, o Botafogo está entrando no jogo perigoso do Penharol, o jogo está enrolado. O Luiz Henrique é o único cara que tenta alguma coisa com o Almada, numa parceria dos dois, mas sempre com a mesma jogada, né? Puxa para a perna esquerda e cruza na área, facilitando o jogo do Penharol.
Silveira ataca, arremessa a bola para a ponta, domina a Baeza, alivia pela ponta, para tá impedido. Toca antes da bola chegar, ele tá bem à frente. Impedimento, ataque do Penharol, bola Botafogo é quem vai jogar. Chega de sofrência na obra. Se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 42 minutos. A gente vai ter pelo menos uns 3 de acréscimos. Ele vai dar pelo menos isso, esperamos, né, Paulo do Vale? Eu aposto 5. É. E aí, Pretzel? 12. Pelo menos a metade disso. Bola aqui atrás com a defesa. Mendes dominou, vem Milans, domina Igor Jesus, pressionou. Milans se atrapalhou. Lateral de graça, já remessa da Teles, dá pra Igor. 2 em cima, o Milans é um deles. Cai Igor, ficou zonzo, não viu onde a bola foi. Toca no meio, Léo Fernandes. Já recua essa bola, tenta a bola para Garcia. Prensada, a bola vem desviada para fora. Ele chuta, ela bate em Gregory, sai pela linha lateral. Em arremesso de defesa, Penharol na direita. O novo Disney Plus tá com tudo. Assista ao mata-mata da Comembol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Fechamos 43, vem aí João Paulo Capelanes no intervalo pela maior rede de rádios do Brasil. Você com a gente no Band Play, tá ligadão na Bandeirantes, grande abraço. Tá com a gente nas imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Abração pra você também, meu filho. Marlon Freitas abre a jogada pra direita, Vitinho vai chegar no apoio, domina, sai do Oliveira, toca atrás, domina mal Marlon, recupera a bola pelo meio campo do Penharol, vai à frente, domina Pérez toca para Léo Fernandes, Barbosa pressiona, chega chutando até a bunda do Léo Fernandes. Caiu camisa 8 do Penharol, ele não parou de chutar, Paulo do Vale, chutou o que tinha na frente. Pois é, né, e é esse o tom do jogo, clima tenso, jogadores se estreando o tempo todo, pontapé daqui, pontapé de lá, mas nenhum gol por enquanto no Engenhão, segue 0-0. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por quê? Ora, porque é Nakata. 44, Alexandre Pretzel. Vai fazer o que o português Arthur Jorge? Troca alguém, mexe Olha, com o que tem? O que você acha? Ele tem que mudar a postura do time, que está entregue na marcação do Penharol, está encaixotado. E isso faz com que ele faça o quê? Que o Almada e o Luiz Henrique trabalhem mais, o Igor Jesus se aproxime mais dos dois, ó, tá fácil pro Penharol. Tem 8 caras de amarelo em 2 linhas, perto da área. Veio o Luiz Henrique de novo. Na direita, Luiz Henrique, dribla 1, 2, cortou por dentro, de frente, dominou, bateu, isolou! Ele deu 2, 3 dribles. E errou o gol, mandou na torcida. E arquibancada atrás dos gols do Engenhão. Fica muito longe. Que chance perdeu Luiz Henrique, Paulo do Vale. A construção lembrou o gol dele pela seleção brasileira contra o Chile. Mas a finalização nem um pouco, né? Porque o chute sai por cima com muita força, sem direção. Luiz Henrique na primeira, na característica, mas o chute não saiu legal. Ô, Preto, eu fiquei com a impressão que tinha um carocinho no tapetinho aí, não tinha não? Que a bola deu uma quicada, hein? Não dá pra justificar o do Luiz Henrique, não. 4. Eu acho, nossa, 4 tem que internar o árbitro. Você queria o triplo? Não, é brincadeira esse árbitro aí. Larguei ele de mão, viu? 45. Só 4. Tá bom. Não é possível, né? O Arthur Jorge, técnico do Botafogo, olhou para o quarto árbitro Bismarques Santiago, como quem abriu os braços, como quem diz: vocês estão doidos? Só isso? É para dar 8 pelo menos, o dobro, no mínimo. No mínimo o dobro, mas 3 vezes mais também não seria nenhum exagero. Não teve jogo no primeiro tempo, teve agora, nos últimos 8 minutos. Aí teve um pouco mais de jogo. 45,5, Vitinho, entrada na grande área, na direita essa bola, Savarino, limpou, dominou, bateu para trás essa bola, já inverteu, dá para Thiago Almada, que devolve a bola para Savarino, na direita Luiz Henrique dominou, tá na área, limpou, na meia lua, bateu no gol, aqui, espalmou, a bola sai da grande área, volta aqui atrás ainda com o próprio Luiz Henrique, que chance criou o Botafogo, domina o Luiz Henrique, domina e já faz o drible, toca a bola para Almada, que abre a bola para direita, bota à frente esse passe, Bastos, o zagueiro, ajeitou, dá para Gregory, entrada na grande área, para Savarino, domina Savarino, Vitinho passa pela ponta, Vitinho para trás, domina, toca Savarino, volta a bola para Bastos, toca o Angolano, vira para Barbosa de primeira, já toca na esquerda, para dominar a bola, Thiago Almada, balançou na área a bola, tenta o Luiz Henrique, trava o zagueiro, a bola voltou Alex Telles, entrada na grande área, dominou para Marlon, dominou, bateu pro gol e mandou para fora, dominou, clareou e mandou longe, Marlon Freitas, mais uma chance, perdeu o Botafogo, Paulo do Vale. E finaliza nos últimos minutos, né? 2 vezes
com o Luiz Henrique, que na última acertou o gol para a defesa do Aguirre e agora clareou para o Marlon Freitas. A bola sobe demais, mas é o Botafogo encontrando espaços pelo menos de fora da área, mas segue tudo igual no placar 0-0. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio com muita qualidade e economia em todos os produtos. 47. Vamos até 49. Vem aí João Paulo Capelanes. Intervalo pela Bandeirantes, por enquanto 0-0. No Newton Santos, a semifinal da Copa Libertadores. Na quarta, o jogo em Montevidéu, no campo do Peñarol, no estádio campeão do século. Nome é bonito, né? Lá na esquerda essa bola pro Almada, no que domina, já faz a jogada na meia direita. O Luiz Henrique domina mal, a bola bate nas suas duas pernas e depois ele cometeu a falta, ele chutou o adversário. O árbitro vai parar o jogo, tem uma falta marcada no Nel Fernandes. Tá caído na entrada da grande área o zagueiro do Peñarol, que o Luiz Henrique pegou. E o Luiz Henrique já tem amarelo, Paulo do Vale. Bem lembrado, Rogério Assis. De fato, um dos amarelados, né? Assim como o Igor Jesus pelos lados do Botafogo. E depois ele acaba pegando ali a falta do Gregory em cima do camisa 8, o Fernandes. E aí fica na bronca, né? O Arthur Jorge por conta dessas marcações. Segue tudo igual 0-0. O Oliveira, que foi ali tocado pelo Luiz Henrique, pulou, estribuchou. O árbitro não caiu na dele, não. Na ponta essa bola para tentar o ataque. Baez, forte demais, ela vai pela linha lateral. 48,5 em segundos, acaba o primeiro tempo. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Vem o Botafogo, tem uns 15 de amarelo. Vamos estar com 15 o Peñarol? Vamos contar. Tem muita gente. Thiago Almada domina a bola pela meia esquerda. Toca do ladinho para Savarino. Dá para Marlon. Marlon de volta. A bola para o Almada. Almada vira a bola para a direita ainda. Passa na marcação com Gregory. Bem aberto para Vitinho. Vitinho para trás. De volta a bola para Savarino, que deixa a bola para Marlon Freitas. Olhou para o relógio para acabar o primeiro tempo. Andrés Rojas tenta Marlon. Luiz Henrique levanta os braços e apita Andrés Rojas. Segundinhos antes. Esquentou o clima. Ele apitou o fim do primeiro tempo. Um pouquinho antes, a bola com o Botafogo, a torcida chiou, mas acabou o primeiro tempo. Com 0-0 para Botafogo e Peñarol. Intervalo Bandeirantes. Alô, alô, João Paulo Capelanes. Alô, Rogério Assis, canhão do rádio, por enquanto 0-0 no Newton Santos. O Paulo tá cantando ali, ó. Jogadores do Peñarol daquela catimba tradicional. Jogadores do Botafogo não podem entrar nessa resenha morta do time uruguaio. E aí, repórter Bandeirantes, Paulo do Vale, por enquanto nada de gols, jogo truncado, hein, do Vale? É verdade, né? E o fora de campo acabou refletindo dentro de campo também entre as equipes, né? Todo um clima de foguetório em hotel, torcedores do Peñarol detidos, né? 283 por conta de confusão, até quebra-quebra, enfim, uma coisa lamentável. E dentro de campo também, desde o primeiro minuto, um clima muito tenso entre os jogadores. Tanto que Luiz Henrique e Igor Jesus tomaram cartão pelos lados do Botafogo e o Pérez Casada pelos lados do Peñarol. Sem nenhum gol, 0-0 as opções de Arthur Jorge para a segunda etapa, Raul para o gol, já que o Gatito está suspenso, foi expulso contra o São Paulo no banco de reservas. Mateu Ponte, Danilo Barbosa, Tietê, Tiquinho, Marçal, Alan, Eduardo, Adrielson, Matheus Martins, Cuiabano e Oscar Romero, as opções de Arthur Jorge, o treinador do Botafogo Capelanes. Por que você tatuou um bandido no braço? Não é um bandido. Não é? É uma mulher com Mentira. uma balaclava. Ah, agora dá pra ver. Uma bandida. Uma bandida. E o que significa uma mulher com uma balaclava? Ah, meu amigo, não queira saber. As histórias, né? Não queira saber. Os bastidores, hein? 10h36. Pretzel, é aquela coisa, muitas vezes a gente faz algumas análises que não se concretizam no campo de jogo. Agora, se tem uma coisa que a gente apostou e realmente aconteceu, foi que o Peñarol veio para não jogar no Rio de Janeiro. Travando o jogo, e o pior é que o Botafogo entrou nessa. E aí ficou um jogo picotado, os jogadores do Peñarol fazendo muita cera, né, pretextando agressões. O árbitro muito fraco hoje, ele não é um mau árbitro, mas está em péssima fase. Já não foi bem também no outro jogo que ele apitou, que eu vi. Então a Conmebol meio que está dando uma cozinhada no jogo com esse árbitro. Só que o Botafogo tem que ser inteligente, tem que acelerar mais o jogo, tem que parar de arrumar confusão, parar de discutir, parar de botar dedo na cara, põe a bola no chão e joga, acelera o jogo, porque aí o time do Botafogo é bem melhor.
Tecnicamente é muito superior. O Luiz Henrique conseguiu 2 jogadas individuais e quase saiu o gol do Botafogo, mas muito pouco para um time que está jogando em casa, praticamente aí com o estádio todo a seu favor, com uma pequena torcida do Peñarol, com força máxima em campo, não há nenhum desfalque, mas um time bem previsível, entrando na pilha do time do Peñarol, na catimba, e o goleiro John também fez uma defesa num chute do jogador Baez, um lance perigoso a favor do Peñarol. Um 0-0 com uma decepção de futebol, né? Teve tudo menos um futebol bem jogado, mas esperando dos uruguaios era exatamente isso que eu acreditava. Eles vieram aqui para picotar e atrapalhar o jogo para decidir em Montevidéu. Antes das notas, eu adoro as notas, você sabe muito bem disso. Eu queria saber se aquele lance do Luiz Henrique era para vermelho ou amarelo. Não, amarelo. É? Amarelo porque ele se protege, né? Ele não agride o cara. Só amarelo. Só amarelo. Tô vendo alguns ex-árbitros aqui nas redes sociais falando sobre um cartão vermelho. Os ex-árbitros também são os malas, né? Não são eles que estão apitando também. Essa classe também, eles se odeiam também, né? Pega um comentarista de arbitragem. Eu nunca vi um comentarista de arbitragem elogiar um árbitro. Eu nunca vi. Eles se odeiam. Aí os caras ficam vendo o jogo em casa. Olha lá, tem que botar pra rua. Só se ele estivesse apitando, ele não botaria também. Tudo bem, irmão. Então tá tudo ótimo. É que já tá azedo, não, é que é uma classe mais corporativista. Eu já trabalhei no departamento de árbitros. Eles se odeiam, certo? Então é o seguinte, o árbitro que fica em casa no ar-condicionado, olha lá, eu daria vermelho. Barbada, né? Barbada. Lance pra amarelo, né? Pretzel, nota amarelo do pra primeiro ti tempo também. como um todo. Amarelo pra ti pra também. ti. Chegou tarde no intervalo aqui. Cheguei cedo aqui. Tava vendo no outro estúdio. Vai em casa e volta, um dia não vai dar. Cheguei aqui pra sentar, não tinha cadeira pra sentar. chovendo aí. Eu tive que ir no outro estúdio. Chovendo, o dia não chega. Nota do primeiro tempo como um todo. 5. Opa, 5 passa de ano. Nota do Botafogo. 5. Nota do Peñarol. 4. Nota da arbitragem. 3. Melhor em campo na primeira etapa. Difícil, hein? Duro, hein? Eu vou votar no... Goleirão? Não, vou votar no Almada. Almada? Cara que mais tentou jogar bola. Luiz Henrique só na reta final. E o Igor Jesus, discreto, né? Discreto. Mal. Peñarol é chato também, né? O Aguirre colocou 300 caras atrás. O Aguirre é um bom treinador. Foi muito mal no Santos, mal no Inter na segunda passagem. Mas ele é bom treinador. E é um cara que sabe jogar a Libertadores. O Peñarol é muita camisa, hein? Claro. O Botafogo tem que saber jogar aí. Temos que lembrar aqui que em 2011, quando o Santos foi campeão da Libertadores, foi contra o Peñarol na final de Diego Aguirre também. 0-0 lá em Montevidéu, 2-1 aqui. 2-1. Gol contra do Durval. Gols de Danilo e Neymar. Neymar e Danilo. Eu estava no Pacaembu, inclusive. Quem? Eu estava, Só pra deixar claro. Não te vi lá, cara. Até te procurei, não te vi na final da Libertadores. Eu tava estudando jornalismo. Eu sei, pois é. Então é o seguinte, a caminhada é longa. Tá bom, seus comentários foram do seu agrado, né? Não, normais. Tranquilo, né? Nota 10 aqui, Rogério Assis e Michel Lopes. Tu vai levar um 4 agora. Tá caindo aí. 7,5 pra você. Não, tá caindo porque o tempo, ó. O tempo urge. O tempo urge. Não, tô cuidando aqui pra não estourar. Eu só comento o jogo, deixa que o resto eu comando aqui na parte. Sacanagem tem prioridade. Beijo no coração do Douglão, lá do Portão 5 do Morumbi. Grande Douglão, um abraço pra você, pro Duda também. Alô, Nina Gagliotti, vamos lá, Ninoca. Série B, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa Libertadores da América nesta quarta-feira maravilhosa de chuva em São Paulo. Odeio chuva, mas chuva é vida, vamos lá. Vamos lá, Capela. Operário e América Mineiro empatando por 0-0 neste momento. Esse jogo que é simultâneo ao nosso, também no intervalo. Hoje mais cedo pela Série B, Ponte Preta venceu o Brusque 2-0, Paysandu venceu Coritiba 2-1 e o Botafogo de Ribeirão Preto perdeu para o Ituano 1-0. Copa Sul-Americana, atenção, torcedor do Corinthians. Cruzeiro e Lanús empataram por 1-1. Este é o jogo da outra semifinal. A definição na semana que vem. Amanhã tem Corinthians e Racing. 9h30 da noite. Concentração no ar a partir das 7h30. A bola rola 9h30 no comando de Ulisses Costa. Capela. Maravilha. Nina Gagliotti com o super placar da Bandeirantes. Daqui a pouquinho a gente volta em definitivo com toda a segunda etapa. Vamos falar a verdade aqui. Vamos torcer para que o segundo tempo seja minimamente digno de uma boa partida, porque realmente é jogo truncado, jogo brigado, jogo de raça, disposição, Libertadores, mas um pouquinho de futebol não faz mal a ninguém. 10h41, já voltamos. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? Então é só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é Felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. O seu jeito de torcer da Comebol Libertadores deixa um legado eterno. Por isso, na reta final da competição mais importante da América, a Mafre decidiu eternizar a sua maneira de vibrar pelo seu time do coração. Acesse torcida.mafre.com.br e confira o manual das regras não escritas da nossa torcida. Qual é a sua? Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. Paraflu apresenta Doutor Carro Responde. Eu sou vendedor de autopeças e gostaria de saber como indicar o aditivo e a quantidade correta para os clientes. A minha dica é você entrar agora na loja de aplicativos do seu celular e baixar o app da Paraflu. Nele você vai encontrar qual é o produto correto, a quantidade de aditivo e a quantidade de água desmineralizada. Agilidade na oficina ou no balcão da autopeça é vida. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Já conhece a loja online Steel? Agora você compra sua Steel com muito mais praticidade e recebe na porta da sua casa. Consulte no site a nossa linha completa de soluções para o dia a dia no campo, no cuidado do jardim e também no uso doméstico. Acesse loja.steel.com.br. Aproveite as condições especiais e receba sua Steel sem sair de casa. A qualidade e a confiança que você já conhece a um clique de distância. Cidade ou estrada, em toda direção, amortecedor na carta, é HG, meu irmão. HG é confiança, é porque é. HG é suspensão, é porque é. HG é sem igual, é porque é. HG aguenta toda a pressão, é porque é. Amortecedor é HG Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente, é porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. É hora de semifinal na Sul-Americana. E existe um time que não aceita deixar o ano sem um título. É do Corinthians! Então fiquem ligados, argentinos. Em Itaquera, rival nenhum faz graça. Aqui é tudo preto no branco. Quinta tem Corinthians e Racing. 9:30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus.
Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Futebol é com a Bandeirantes. Dez e 47. Estamos de volta no intervalo inteligente Bandeirantes. Por enquanto, 0 Botafogo, 0 Peñarol. Vale vaga da decisão da Copa Libertadores América. Eu tô rindo aqui, cara, que tem um vídeo que não sei se vocês viram aí, viralizou, de um cobrador de ônibus que a risada dele é muito peculiar. Lembra o som de um galo. Cara, eu me divirto com essas paradas, velho. Vamos ver. Agora você virou cobrador hoje. Casa briga pra matar a saudade. Olha lá, 127 lá já na prontidão já aqui, ó. Vai pra onde, galera, agora? Sensacional, gente. Vamos voltar para o segundo tempo. Daqui a pouquinho o PDV vai atualizar pra gente se tivemos ou não alterações para essa segunda etapa. Mas uma coisa é fato. As reservas do Peñarol ainda estão fazendo um aquecimentozinho no campo de jogo. Jogadores do Botafogo aparentemente voltam com a mesma formação. E quem volta com a mesma formação é ele, Rogério Assis, PDV, Alexandre Pretzel, a partir de agora para toda a segunda etapa. De muita emoção no Rádio do Brasil, e emoção é na Rádio Bandeirantes. A partir de agora ele vem para explodir o Brasil inteiro. Então explode, 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 canhão! Valeu, Capelanes. Só tem um problema, a arbitragem não voltou. Só tem isso. Cadê o trio? Os jogadores voltaram, o Botafogo colocou a bola no meio-campo e não voltaram para o jogo. Andrés Rojas, Alexander Guzmán, Richard Ortiz e Bismarck Santiago, o quarto árbitro. Só isso, Paulo do Vale. Só não voltou a equipe de arbitragem. Que coisa, hein? Impressionante. As equipes, de alguma forma, o Botafogo abriu poderia a imagem, ter o mexido ficou desesperado. Os times ali preparados. Deixa eu devolver. Agora estão voltando. Olha os atrasados aí do Enem. Aplausos para eles. Que volta, Alexandre. Isso acontece raramente. Imagina se é na arbitragem brasileira isso, né? Ou se é um árbitro brasileiro que está fazendo isso num jogo entre você times... e esculhambar. Você adora esculhambar a arbitragem. Não, e eles são muito fracos mesmo. Esse Andrés Rojas aí tá de brincadeira. Podia apitar aqui? Não. Ah, tá. Esse aí não, nessa atuação de hoje. Vamos ver se o Botafogo joga bola. Vai começar o segundo tempo. Ele voltou com a cara de tacho, como a gente fala em Votuporanga. Olhou, tinha 50 mil pessoas olhando para ele. Se não for pedir muito, Rojas, autoriza, vai, pronto. Começando o segundo tempo no Rio de Janeiro. Eu e você ligados pela mesma emoção do futebol na Bandeirantes, começando o segundo tempo com o placar de 0-0. Pouco interessante, nada interessante para o Botafogo na quarta que vem. A definição no jogo da casa do Peñarol. Tocando a bola o time do Botafogo, domina Barbosa, vira pelo meio do campo, chamando o Gregory. Passa pela meia Savarino, sentiu alguma coisa o Savarino. Toca do lado, pelo meio Gregory, dá Luiz Henrique, devolve a bola com Gregory. Dá Marlon Freitas, opa, ela quase escapa, a bola quase escapa dele. Gira Marlon, recua. Toca Bastos pela meia direita. Bastos já vira a bola para Gregory de volta. Na beirada do campo, para primeira bola, dominando, jogada pela ponta. Vitinho, Gregory, dá Luiz Henrique. Trazendo por dentro, volta a bola. Marlon Freitas atravessa, meia esquerda. Alexander Barbosa, vem o zagueiro. Toca a linha de fundo pela ponta esquerda. Tem Alex Telles recebendo bola. Telles marcado. 1 minuto do segundo tempo. Vai recuar a bola. Toca para Marlon na linha de fundo. Tocou ao lado, Savarino ajeitou. Bateu pro gol! Com efeito, a guerra espalma, ela fica na grande área. A Luiz Henrique limpou o primeiro, arrumou de novo, clareou para bater, limpou outro, 4 dribles, recuou, bateu Savarino, zagueiro espalhou de canela. Ela sai na esquerda ainda para brigar pela posse de bola. Alex Telles, ele protege, ela vai para escanteio. O Botafogo cria uma grande chance com 1 minuto de jogo no segundo tempo. Paulo do Vale. Primeiro um chute, um pombo sem asa no meio da rua por parte do Savarino. Uma bola venenosa, ela pega um efeito, faz uma curva, obriga o Aguirre a fazer uma manchete por ali. Na sequência o Luiz Henrique
faz a fumaça. Escanteio, Almada na bola. Almada, escanteio curto na grande área, ao lado do Gregory, volta, Almada tentou bater para trás, não dominou nem bateu para trás, a bola foi direto pela linha lateral, em arremesso para o Peñarol bater. 2 minutos do segundo tempo. Pretzel, Botafogo volta com o mesmo time, como você destacou no fim do primeiro tempo, não precisa trocar peças, trocar o jeito de jogar. E já mudou um pouquinho a postura no início, a marcação mais em cima da defesa do Peñarol e um jogo mais técnico, entrando na área do time uruguaio. Bola aqui atrás, meio campo, domina, Léo Fernandes põe o pé, travou, Botafogo sai jogando, para trás dessa bola, o Almada vira até Luiz Henrique, que toca ao lado, o Gregory, domina, Vitinho dispara pela ponta, por dentro bola, tentou Igor Jesus, tenta Savarino, tira essa bola, dá um balão na ponta, tira a defesa atrás aqui com Damian Garcia, divide a bola, volta a dividir, espirra, volta na ponta, com o peito, Vitinho para a direita, para Marlon, dele, a Luiz Henrique, recua, de frente, arrumou, vem Almada, bateu no zagueiro, bate na cara do outro zagueiro, Rodrigues, defesa corta, voltou Luiz Henrique ainda, tome pressão do Botafogo para fazer o gol rápido, ele tentou o passe na ponta, o passe fica errado, não pega na ponta, Thiago Almada, recupera a volta, Léo Fernandes, vem na marcação, Vitinho, comete a falta, a arbitragem marca realmente a falta, e fica no chão o jogador do Peñarol, e não é para tudo isso não, mas ele fica, PDV. Ele aproveita para frear o bom momento do Botafogo, né? A falta do Vitinho de fato acontece no Botafogo com 3 minutos, praticamente uma blitz no ataque para cima da defesa do Peñarol, então o time visitante aproveita, ó. O Léo Fernandes vai, tira a chuteira, calça novamente, dá uma esfriada no ânimo botafoguense. Se tem hit, tem Estrela. Estrela Bet é o hit, é só cadastrar e fazer o seu palpite. 3 minutos e meio, segundo tempo. Tomara não seja tão catimbado o segundo como foi o primeiro tempo. Falta marcada, levanta a frente o zagueiro, bate na bola o Oliveira, toca do lado esquerdo para protegê-la, Baez põe na coxa, de volta a bola pela beirada para Milans, dá no meio, Bastos cortou, disputa a defesa, na esquerda a bola para Silveira na grande área, bateu no Vitinho, sobra a volta na grande área, gira Gregory e manda para fora. Lateral então na defesa, vai sair jogando o time do Peñarol, aliás, ataque aqui na esquerda. 4 minutos do segundo tempo, Engenhão, 0-0 para Botafogo e Peñarol. Quarta que vem o jogo da volta para definir quem vai a decisão da Libertadores. O Galo tá quase lá, ganhou em BH 3-0 do River. Peñarol aperta, dominou a defesa, tentou na direita Pérez, bateu a defesa, corta, tentou bater para trás, atrapalhou o Baez. Silveira toma a bola, ia bater o Baez. Disputa o Botafogo para tentar pegar essa bola lá do esquerdo. Brigou pela posse de bola, vem Alex Telles, toca ao lado, Almada volta, a bola para a grande área com o goleiro John já bota na entrada da sua grande área, com pressa para Marlon Freitas, que vira a bola com o Savarino, que toca na esquerda, achando Igor Jesus, a bola é forte, ele conseguiu evitar que a bola saísse, domina, bate atrás, vem Alex Telles, na vantagem, o toque no braço, mas vantagem com o Botafogo, Igor do lado, recua, toca bico da grande área para Almada, se mexe no meio Savarino, ele recua, dá Gregory, limpou, bateu com o pé o zagueiro, Milan tira, rebate e volta fora da grande área na esquerda, ainda para o Almada curtinho, passe ao lado ainda com o Marlon vira a bola para a direita, até Luiz Henrique, dominou na perna boa, na área, arrumou, bateu pro gol, Savarino chegou, girou, é gol! Gol! Savarino, girando na cara do goleiro, a guerra de primeira para mandar pro gol, para fazer o gol do Botafogo, furando a retranca, a caricatimba do Peñarol. Que bola do Luiz Henrique para Savarino, ela vem chegando, ele já vem girando para fazer gol do Botafogo no Nilton Santos. No começo do segundo tempo, o Botafogo faz 1-0, pro Glorioso, pro Botafogo. Peñarol 0, a guerra e não tem jeito, tá feito. Botafogo 1-0, que passe do Luiz Henrique pro gol do Savarino, Paulo do Vale. Fazendo valer os 5 melhores minutos do Botafogo no jogo, justamente os 5 primeiros minutos da segunda etapa. E o Luiz Henrique inteligente, né? Porque ele faz que vai driblar o Oliveira, chama pra dançar. E aí coloca o Savarino em ótima condição. Sai o Aguirre do gol para tentar fazer a proteção. E num leve toque o camisa 10 do Botafogo tira do goleiro do Peñarol. Abre o placar no Engenhão, é o Botafogo
1-0 pra cima do Peñarol. Alexandre Pretzel, o Botafogo furou a retranca, a catimba do Peñarol, 1-0 Pretzel. Com deslocamentos, com passes rápidos e com grande movimentação. A defesa do Peñarol ficou estática e foi um gol até fácil para fazer, hein? O Luiz Henrique vê o Savarino fazendo o facão e joga a bola no futuro para o Savarino apenas girar. A bola entrou devagarinho no fundo da rede, que a defesa do Peñarol parou na marcação. 1-0 Botafogo e dá para fazer mais. 7 minutos, segundo tempo, falta, cobra o Peñarol, ataque na meia direita. Para bater com a perna esquerda, Léo Fernandes. 1-0 para o Botafogo no Engenhão. 7 minutos e meio para a grande área. Os zagueiros Rodrigues, Milans também. O árbitro vai autorizar a cobrança. O Botafogo atento, com todo mundo marcando na entrada da grande área. Léo Fernandes, pé esquerdo, levantou no gol na mão do John. Praticamente um recuo, Paulo do Vale. Exatamente, numa tentativa de resposta rápida do Peñarol, mas acaba ficando para o John. O Botafogo abre o placar, vai vencendo no segundo tempo 1-0. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Vai atacar de volta. Darius vai na linha de fundo, chegou, caiu, pediu a falta, foi nada não. Tá marcando o tiro de meta o assistente, caiu sozinho. O Darius, camisa 13, ele driblou. Eu não sei se ele tropeçou na bola ou tentou cavar uma falta. Não teve nada, Paulo do Vale. Foi exatamente ali no limite do campo, né? E fica todo mundo até um pouco confuso ali com relação à marcação. E daqui a pouco vai mexer a equipe do Peñarol. Vai mexer o Diego Aguirre pela primeira vez depois do gol tomado. 8 minutos e meio, segundo tempo, 1-0, Botafogo vencendo. Segurança e conforto em qualquer caminho. Você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é Nakata. 9 minutos do segundo tempo, na rede Bandeirantes de Rádio, as emoções do jogo de ida. Semifinal, Libertadores. Vamos torcer para uma final brasileira, com o Galo chegando, com o Botafogo também, por enquanto só 1-0. Bola aqui atrás da marcação com o Silveira, toca à frente, perdeu pelo meio campo, Marlon Freitas para o Botafogo. Já tomou, lançou pelo meio para Thiago Almada, que toca a bola com Alex Telles na linha de fundo, de volta a bola Almada, calcanhar. Marlon Freitas, ajeitou, bateu no ângulo, fora! Mas tem o toque do Aguirre. Ela ia no ângulo, foi um defesão gigante, Paulo do Vale. Do jeito que gosta pro capitão do Botafogo. No primeiro tempo ele arriscou uma dessas, subiu demais. Agora tinha direção, boa defesa na ponta dos dedos, escanteio, Savarino na bola. 9 minutos e meio, segundo tempo, escanteio Botafogo, Savarino cobra. Pé direito, ponta direita. Escanteio, Marlon Freitas na grande área, Luiz Henrique atrás também, Alex Telles. 11 da noite em ponto, Savarino levantou para Barbosa, cabeceou o Igor, arrumou para Barbosa, bateu no canto, é gol! Gol! Mais um do Botafogo! Alexander Barbosa, o zagueiro, no escanteio, ela passa por ele, cai do lado esquerdo, Igor Jesus devolveu para dentro da pequena área, Alexander Barbosa domina e dá um bicudo, cabeça baixa, nem olha pro gol, enfia o pé, ela bate no pé da trave e entra, 2-0 pro Botafogo. Alexander Barbosa é mais um do Fogão, ampliando a vantagem do jogo de ida semifinal da Copa Libertadores. 2-0 pro Botafogo, a guerra não tem jeito, tá feito. 2-0, Botafogo, Paulo do Vale. E fez tudo errado a defesa da equipe do Peñarol. Impressionante, né? Porque o cruzamento do Savarino sai até a meia altura por ali. O Igor Jesus faz muito bem, serve de cabeça o Barbosa, que estava ali como um centroavante oportunista. Ainda tentou cortar de cabeça por baixo o defensor da equipe do Peñarol, mas o Barbosa, como um camisa 9, finaliza, pensa rápido. O goleirão Aguirre só acompanha. O Botafogo amplia rapidamente. Segundo tempo dos sonhos. 2-0 para cima do Peñarol. Alexandre Pretzel, 2-0. Quero ver agora fazer catimba o Peñarol. O Botafogo saiu do jogo do Peñarol, foi jogar bola, foi se movimentar, foi forçar o jogo, é muito melhor tecnicamente. Faz 2-0 sem muito esforço.
2 gols simples, sem muito esforço. E o que o Penharol tá fazendo agora? Número 4, o Guzmán, quando o Barbosa vai chutar, ele põe a cabeça, ele tenta cabecear a bola para evitar o chute do Barbosa e tá fazendo uma cera agora de que o Barbosa o atingiu. Não aconteceu nada disso. Então 2-0 e se forçar, vai mais. Pode terminar hoje ou pode encaminhar bem hoje, como o Atlético fez ontem contra o River Plate. Tá caído na grande área o Rodrigues. A reclamação se levantou agora. O Rodrigues está falando com o Andrés Rojas. O banco de reservas do Penharol vai para cima do Bismarques Santiago. Já vai trocar o Diego Aguirre. Esse é o Maiada, lateral direito? Isso, Maiada 18. Vai subir a placa, inclusive. E tem o Ramírez também, ó. Também. Tem o Ramírez também. Saindo o camisa 13, que é o Darias, para a entrada do Maiada 18. E o Ramírez preparado para entrar com a camisa 10. Vai saindo o 14, o Garcia. Portanto, vai pro tudo ou nada aí a equipe do Penharol com essa alteração dupla. A reclamação do Penharol que teve um chute na cabeça do zagueiro Rodrigues. É isso que eu tô dizendo, não teve. Porque o zagueiro se atira em direção à bola para evitar. Tá fazendo onda, não aconteceu nada. O Barbosa só chuta a bola. É isso que ele estava pretextando. Reiniciado o jogo, 2-0 pro Botafogo. Pretzel, agora quero ver o que vai fazer o time do Diego Aguirre. Não dá mais para fazer catimba, não. E tá abrindo uma vantagem ótima o Botafogo. Bola pra ponta, protegendo que ela sai pela linha lateral. Em arremesso, defesa para o Botafogo cobrar. São 13,5 segundo tempo. 2-0 pro Botafogo. Domina Barbosa, altura do segundo gol. Levanta na ataque, a bola muito alta. Igor Jesus tenta. Ela bate nele, espirrada. Insistiu. Toma, Igor. Ganhou. Partiu de frente. Na direita passa, perde a bola. Vem Luiz Henrique. Vitinho com ele. Luiz Henrique. A Vitinho na área. Pra trás. Savarino bateu pro gol. É gol! Gol! Mais um do Botafogo! O Botafogo vai carimbando a vaga na final da Libertadores. Marca o terceiro no Engenhão. Savarino de novo. Na jogada que vem na direita, o cruzamento para trás. Savarino sai da marcação, chuta. A Guerra não consegue pegar. 3-0 pro Botafogo. 3-0 pro Botafogo. A Guerra não tem jeito, tá feito um massacre do Botafogo. 3-0. Teremos uma final brasileira, Paulo do Vale. Jogada que teve o Igor Jesus puxando o ataque do Botafogo, servindo o Luiz Henrique na característica do jeito que ele gosta. E de novo, né? Não é fominha. Vê o Vitinho passando e o Vitinho faz o passe para trás. O Savarino finaliza. E aí o Aguirre acaba aceitando, tem sua boa contribuição no terceiro do Botafogo. Passeia no segundo tempo no Engenhão, 3-0 para cima do Penharol. Alexandre Pretzel, que segundo tempo do Botafogo, 3-0 Pretzel. E se encaminha uma final brasileira mais uma vez. E vai ser um jogaço, hein, Botafogo. Botafogo e Galo vai ser um jogaço. E no Monumental de Nunes, bem provável também, mesmo que seja um estádio para 80 mil pessoas. Calma, Pretzel, tem muita coisa, mas é mais fácil o River eliminar o Atlético do Penharol Botafogo. Amarelo. Engenhão. Cartão para quem, Paulinho? Gregory matou ali um contra-ataque da equipe do Penharol. Muita festa por parte do Botafogo, mas o Gregory toma o cartão. No Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 15 minutos e meio do segundo tempo. Semifinal de Libertadores, o Botafogo tá quase lá na final. No Rio, Botafogo 3, Penharol 0, Nina Gagliotti. Pela Série B, o Operário vai vencendo o América Mineiro por 1-0 mais cedo. Paysandu venceu o Coritiba por 2-1. Falta marcada e vai ser cobrada Penharol. Paulo do Vale. Saiu o cartão pro Arthur Jorge, também treinador do Botafogo. Léo Fernandes na cobrança, 3-0 Botafogo, 16,5 segundo tempo. Autorizado, levantou para Rodrigues, a defesa tira a bola, fica na direita ainda. Recupera Ramírez, vai no fundo, apenas protege, ela sai pela linha lateral. Em arremesso para o Penharol cobrar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar.
Na área apertou o Penharol, vem Alexander Barbosa, dá um bicudo pro alto, ela cai na grande área. Ele mesmo vai atrás da bola pra pegá-la, ganha efeito, cabeceia, tira, tem Barbosa, heresia. Barbosa volta o cabeção, trava a defesa, tentou tirar a entrada da grande área. Bastos bateu na bola, vem Léo Fernandes, se atirou, tá ao lado da bola, o árbitro deu a falta, Andrés Rojas. Do Gregory, que acabou de fazer falta, que eu na verdade não daria. Eu não vi falta, Paulo do Vale. Mas o Penharol se aproveita, né? O Fernandes acaba disputando ali com o Gregory, a arbitragem marca a falta e é tudo que quer o Penharol, né? Um golzinho para manter viva a chama da esperança, fica rondando a área do Botafogo justamente com o Fernandes, que agora se prepara para a cobrança. Vamos ver se vem direto. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha as suas encomendas de internet e até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. 17 minutos e meio, falta perigosíssima para o Penharol. Léo Fernandes tem 3 gols. Vem agora para tentar fazer o quarto dele, o primeiro do Penharol. Entrada na grande área, 5, 6, 10 passos para trás, toma grande distância. Muro protege o canto esquerdo do John. Léo partiu, bateu. Tem uma bela secada também, hein? O cara enfiou o pé, mandou longe, hein, Paulinho? Para alívio da torcida do Botafogo também, né? Impressionante como constrói o resultado e ainda vê o Penharol pouquíssimo inspirado. Na segunda etapa, 3-0, vence o Fogão. No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, nas imagens Alexandre Marques, no digital a Marcela Souza. Vem aí apito final assim que acabar o jogo, tomara com vitória do Botafogo. João Paulo Capelanes vai comandar apito final, tomara com mais gols. O Pretzel, são 18,5, 3-0, tá bom, mas dá pra fazer mais, dá né, pra Pretzel? fazer mais, em 14 minutos o Botafogo matou o jogo. Pode matar o confronto agora se aumentar pra 4-0, e dá pra aumentar. Só não pode fazer aquela falta boba que o Gregory fez na entrada da área sem nenhum sentido, né? Atingindo o jogador do Penharol. Vai na ponta, sai jogando o Botafogo, lado esquerdo com Thiago Almada, 2 cortes, domina e volta a bola com Barbosa. Chega de sofrência na obra, se tem produtos Tigre, tá tudo certo, tudo Tigre. 19 segundo tempo, tá 3-0 pro Botafogo, isso mesmo, você que ouviu o primeiro tempo, 0-0, a gente falou, o Pretzel caminhou o primeiro tempo todo falando. Essa catimba do Penharol. No segundo tempo é outro jogo. Botafogo já foi logo marcando com 5 minutos. Dá 3-0 pro Botafogo. Lateral cobrado. Barbosa ganha. Vai o zagueirão. Dá a primeira pinta. Opa, recuou. Tocou Marlon. Marlon pelo meio. Já lançou Savarino. Dele pra direita. Pra Luiz Henrique. Na área pra trás. Bate no zagueiro. Vai pra fora. Escanteio. Escanteio. Era mais uma jogada do Luiz Henrique com Savarino. Paulo do Vale. Exatamente o jeito que ele gosta, né? Como põe fogo no segundo tempo. Luiz Henrique. Tudo passa por ele no campo ofensivo do Fogão. Novo escanteio. E daqui a pouco teremos mudanças na equipe do Penharol. 19 minutos e meio, segundo tempo. Para a bola, Alex Telles para fazer cobrança de escanteio com quase 20. Para a bola, levantou pro gol, de cabeça o toque do Igor Jesus para fora. Igor Jesus subiu livre, lamentando. A guerra e fica no meio do caminho, é minha, não é minha mais não, Paulo do Vale. Já ajudou muito até aqui no jogo, mas quero dele. Atacante agora de seleção brasileira, inclusive homem de confiança do Dorival Júnior. Sobe mais alto, mas a cabeçada sai sem direção. O Botafogo persegue o quarto gol do Engenhão. No Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 20 minutos, 40 segundos do segundo tempo. Valendo vaga na final, jogo de ida, final Libertadores 2024 do Rio de Janeiro. 3-0 Botafogo em cima do Penharol, Nina Gagliotti. Pela Copa Sul-Americana, Cruzeiro e Lanús empataram por 1-1. Amanhã, 9h30 da noite, Corinthians e Racing na Neoquímica Arena disputam a outra semifinal. Alexandre Pretzel opina na Rádio Bandeirantes, 21 segundo tempo, 3-0 pro Botafogo, Pretzel. E o Penharol agora esbarrando nas suas limitações técnicas, né? Quando tem que jogar, quando tem que correr atrás, aí se entrega realmente para a qualidade maior do Botafogo. O Botafogo atua com inteligência, mas pode circular mais a bola, pode se aproximar mais da área e pode bater mais o gol, que o goleiro Aguerre tá louquinho para tomar mais. 3-0 pro Botafogo, essa bola para fora, arremessou lateral, Penharol cobra na esquerda, já arremessando essa bola pela ponta. Oliveira para Léo Fernandes, caiu, tentou cavar, e opa!
O Luiz Henrique vai para cima dele. O Léo tentou chutar o Luiz Henrique. Não sei se pegou, mas que tentou. O Luiz Henrique não pode entrar na pilha, até porque já tem amarelo, Paulo do Vale. E aparentemente não entra, né? Eu também vi esse movimento de chute do Léo Fernandes. A arbitragem só chega ali para afastar. Não toma nenhuma atitude de cartão para nenhum dos lados. E é isso, né? Agora tenta pilhar um pouco o Botafogo, a equipe do Peñarol. O diretor de TV da Conmebol, vou dizer a você, o cara deve fazer minissérie. Vai ter uma briga e o cara corta pro drone. Meus parabéns, hein? 22 do segundo tempo. Tá acostumado a fazer, eu vou dizer a você. Bola pro ataque do Botafogo. Ele vira sobre de cabeça e tira a bola que chegaria na ponta até Luiz Henrique. 22:30 do segundo tempo. Tá 3-0 pro Botafogo. O novo Disney Plus tá com tudo. Assista ao mata-mata da Conmebol, Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Zagueiro Bastos vira o passe para Gregory, domina pelo meio do campo. Chegamos a 22:30 do segundo tempo. Toca para trás a bola com Gregory. Dá Marlon Freitas, chuta, prensada, a bola vai desarmada para Baez. Baez perdeu, Marlon toma, dá na ponta para Vitinho. Tentou driblar, conseguiu. Escapa de um, de dois, dá por dentro. A Igor Jesus de frente, vira a bola para a meia esquerda. Arruma a jogada para Alex Telles, que vira a bola para Almada, bico da grande área, lá do esquerdo. Dispara pela ponta, pede Savarino. Almada toca a bola com Savarino, entregando de volta para Almada, por dentro do Igor Jesus, a defesa prensa, tira Rodrigues, toca a bola com Léo Fernandes, na prensada, Gregory ganha só na bola. 23 agora, segundo tempo, já mais trocas no Peñarol. 3-0 pro Botafogo. Marlon Freitas do meio, tentou Gregory de primeiro passe, Savarino derrua, recua, Almada, Gregory, a Luiz Henrique, Botafogo vem, liga de passes inteligente, rápida, vem Luiz Henrique, quebrando essa linha, dá uma balançadinha, dá um drible, toca a bola pra ponta, zagueiro Bastos toca a bola com Gregory, dele para Marlon Freitas, pede a bola, Vitinho, desmarcado bem Alex Telles, toca ao lado, vira a bola para Almada, entrada da grande área, Igor Jesus se apresenta, Almada foi desarmado, perdeu a jogada, volta Ramírez com comando, faz a falta marcada em cima do Léo Fernandes, para as alterações no Peñarol, feitas agora por Diego Aguirre, apanhando de 3-0, Paulo do Vale. Vem aí o Sequeira, 26, saindo 11, Silveira, Maxi Silveira sai com a 11, entre o Sequeira com a 26, então confirma duas vezes a arbitragem, e vem aí o Hernandes com a camisa 27, então é uma alteração dupla, de novo o drone, né, imagens maravilhosas do drone em ação, e saindo o 28, Baez, para a entrada do Hernandes, 27, então Sequeira 26 e Hernandes 27 em campo pelo Peñarol. Pretzel trocou mais duas, agora o técnico do Peñarol na base do desespero. Não, o Silveira não jogou nada, não tocou na bola, e o Baez também. O Baez teve a chance no primeiro tempo, que o John defendeu, e só. Então a mudança do Diego Aguirre para colocar jogadores mais descansados, né, com mais físico, para tentar descontar esse placar, mas o Botafogo tem que ter calma. O Luiz Henrique agora foi muito inteligente nesse momento, porque os caras querem tentar tirá-lo do jogo de volta, porque ele já tem cartão amarelo, ele ficou quietinho, deixou o árbitro resolver. Para trás a bola pro Botafogo. 25 segundo tempo, levanta Marlon Freitas. Igor Jesus domina, marcado no meio do campo, chuta, toca na marcação, bola bate na perna do Maiada. Volta a bola para direita aqui atrás com o zagueiro Bastos, que toca a bola pela ponta direita para Vitinho. Vitinho já envia com Gregory, recua, dá pelo meio do campo, se apresenta sozinho, venezuelano Savarino. Vai embora, marcou 2, toca ao lado, vai rebater, a defesa corta, recuada, vem Alex, toca a marcação com Alex Barbosa, levanta a bola para a ponta esquerda, fechando com o outro Alex, o Alex Telles. Toca do lado Telles, devolve a bola para Savarino, enfia para Marlon Freitas, por dentro, a Igor Jesus, não dá para bater, tentou inverter, toca mal na jogada, rebate pelo meio campo, tentou, Gregory de volta, tomou com o Botafogo ganhando, Gregory a Vitinho, a Luiz Henrique, dominou, limpou, pé esquerdo, um canhão, espalmou para frente, a guerra tirou a defesa, a bola voltou para Marlon Freitas, dominou para bater, o zagueiro prensou, rebate a Gregory, ajeitou, bateu, vai desviar, escanteio pro Botafogo na esquerda, Paulo do Vale. Parece sempre repetição, né? Porque o Luiz Henrique recebe a bola na mesma região, faz sempre ali a mesma jogada e quase sempre dá certo, causando perigo, né? Teve a defesa agora do Aguirre, mas louquinho para aceitar de novo, hein? Vem escanteio para a equipe do Botafogo, Alex Telles na bola. 26 minutos e meio, segundo tempo, Botafogo atrás de mais gols para jogar semana que vem na casa do Peñarol, tranquilo.
Escanteio. Alex Telles na cobrança. Levantou para Barbosa, muito alto, cabeceou pro chão. Bastos, é lá que foi, saiu. O zagueirão tava lá, subiu, ele cabeceou de nariz. Botou para fora Paulo do Vale. E só um detalhe, o Hernandes acabou de entrar aí na equipe do Peñarol. Jogador que passou aí os últimos anos também no Brasil. Jogou no Galo, poucos jogos, foram 7 partidas, depois do Cuiabá, mais 19 jogos e depois no Sport também em 2022. Daqui a pouco, Tiquinho e Danilo Barbosa, alteração dupla no fogão. Pretzel, 27, segundo tempo, essas mexidas, Tiquinho é atacante, Danilo pelo meio. Ó o passe do Almada pro Igor Jesus, na velocidade, a guerra e sai com o pé. Igor Jesus vintou o goleiro, tá sem gol, tá sem goleiro, tocou pra trás, Igor errou o passe, não chegou pra Almada, vem defendendo pra tomar, agora sim o Almada ganhou, insistiu pra tomar essa bola pela ponta, o Hernandes, vem na marca, o Almada foi agarrado, o outro não deu a falta, tentou, tomou, Léo Fernandes, 3-0 pro Botafogo, vai embora, recuou, tocou do lado, nossa, tropeçou na bola, o Maiada. Meu Deus do céu! E nessa tropicada o Botafogo vem no contra-ataque, Savarino, aí Igor Jesus na área, a Luiz Henrique, sai o goleiro, bateu de cavadinha, golaço! Golaço, aço! Mais um do Botafogo, um golaço, aço! Luiz Henrique! Cavadinha na saída do Aguerre. 4-0 pro Botafogo. Um massacre, um baile, um verdadeiro alé do Botafogo no Engenhão. 4-0 pro Botafogo. 4-0 pra carimbar a vaga na final. Luiz Henrique. Quando vem a guerra não se desespera, pelo contrário, com muita frieza. A categoria, a calma, a frieza de um jogador de muita habilidade, de um futuro incrível ainda. Luiz Henrique, 4-0 pro Botafogo. A guerra não tem jeito, tá feito. 4-0 Botafogo, e esse foi um golaço, Paulo do Vale. Num revezamento ofensivo do ataque do Botafogo, porque hora um tá dando assistência, marcando gols. Tudo começou, justiça seja feita, com o tropeço do Ramírez no ataque. E aí o Botafogo desce, o Savarino serve o Igor Jesus, que num toque na bola deixa justamente o Luiz Henrique na condição para marcar um golaço. E agora o Luiz Henrique sai de campo, ó, com a camisa 7, o Gregory sai com a 26, entrando 9, Tiquinho Soares, e 5, Danilo Barbosa. 4-0 Fogão. Alexandre Pretzel, que massacre! E vem mais, Pretzel, é só apertar, Pretzel. É o que a gente dizia, né? Sai o primeiro, aperta, põe a bola no chão, é muito mais time. O jogador do Peñarol caiu sozinho, ele poderia partir em direção à área, e aí num contra-ataque espetacular, foram 3 toques até a bola chegar no Luiz Henrique, que sentiu que o goleiro estava saindo, ele nem olha no goleiro, ele só dá a cavadinha, um golaço do Luiz Henrique, que saiu porque já tinha tomado cartão. Então, para evitar perder jogadores pro jogo da volta, vai muito bem o Arthur Jorge. 4-0 o Botafogo na final da Libertadores, mas não tem a menor dúvida, o time do Peñarol é fraco. Central técnica da Bandeirantes, com Caiame Martins e Roberto Dias marcando. Michel Lopes, mesa de som. No Nilton Santos, a bola rola, o relógio não para. 30 minutos e meio do segundo tempo. O Botafogo é finalista da Copa Libertadores no jogo de ida. Por enquanto, Botafogo 4, Peñarol 0, Nina Gagliotti. E no sábado, muito futebol na Rádio Bandeirantes, às 4:30 da tarde, Palmeiras e Fortaleza, às 9 da noite, São Paulo e Criciúma. 31 minutos do segundo tempo. 4-0, Botafogo vai goleando, vai administrando. Nem parece que a gente viu aquele primeiro tempo amarrado, catimbado pelo Peñarol. É outro jogo. Podiam jogar só o segundo tempo, Pretzel. O Peñarol também cansou de fazer catimba, é sério, cansou o físico da catimba, o time morreu. Quando saiu o gol do Savarino aos 5 minutos, foi pro espaço o Peñarol. Foi pro espaço, não aguentou a pressão do Botafogo. 4-0, fico com pena o Diego Aguirre, né? Ver um time tão tradicional assim, ser amassado pelo Botafogo no segundo tempo. E se forçar, toca 5, toca 6. É só forçar e jogar bola.
Novo Disney Plus tá com tudo. Assista o mata-mata da Conmebol Libertadores e Sul-Americana no Disney Plus. Marlon Freitas aqui atrás, recomeça a jogada com Danilo Barbosa, vira para ponto, passe errado para Vitinho de cabeça, corta a defesa com Milans, recuperação pela ponta, Léo Fernandes tentou evitar que a bola saísse, conseguiu evitar, dá um bicudo à frente a bola, vem Alexander Barbosa na frente, e dele dá um bicudo marcado pelo Sequeira, toca na ponta, Vitinho com o peito domina, põe no chão para tentar driblar, foi marcado, perdeu a bola, tomou o Hernandes, toca na ponta esquerda, faz o giro, dominou de um lado para o outro, tenta a finta, caiu depois, pediu a falta, a arbitragem deu. Ele também vai começar a dar até coisas que não acontecem para o Peñarol, para amenizar a chacoalhada, né, Paulo do Vale? Exatamente, né? Até para ter alguma perspectiva de jogo na semana que vem, apesar de ser praticamente uma missão impossível. 4-0 Botafogo, os 4 gols saíram na segunda etapa. 32,5, vai atacar outra vez o Peñarol, Léo atrás o passe, vai tentar Sequeira travada, a bola vai sem escanteio, saiu. Tentou pegar o John, escanteio. Peñarol teve escanteio no jogo? Teve no segundo tempo quantos, PDV? Esse é o terceiro. Esse é o terceiro do jogo, exatamente. 33 minutos, escanteio pro Peñarol para cobrança, Léo Fernandes. 4-0, Botafogo levantou pro gol, a defesa tira, rebote aqui atrás, vai chegar na marcação, a defesa lá do esquerdo ainda, vai tentar na ponta, Rodrigo Pérez levanta para Silveira, Barbosa de cabeça corta, ele acerta sem querer o adversário, tá no chão, jogador do Peñarol, os caras catimbam tanto, que a gente não sabe se é verdade, o árbitro mandou seguir, Savarino lança Igor Jesus na direita, dominou na área Tiquinho, Igor entrou na área, driblou pra Tiquinho, bateu do ângulo, a guerra espalmou pro alto, Igor Jesus cabeceou por cobertura, é gol! Gol do Botafogo! É o quinto gol do Botafogo, mandando o Peñarol pra casa. No primeiro tempo, a catimba do Peñarol, não deixando o jogo fluir, para tentar levar um empate para casa. Vai levar a sacola cheia, vai levar o bagageiro cheio. 5-0, 5-0 pro Botafogo. O goleiro Aguerre também, hein? Parece eu sem óculos no gol. 5-0 pro Botafogo, a guerra não tem jeito, tá feito. Igor Jesus deixa o dele. 5-0, são 32 minutos do segundo tempo, ou seja, podemos ter mais e é pra fazer mais, Paulo do Vale. E o Peñarol no desespero tava todo no ataque, aí numa fatiada, o Igor Jesus desce ainda no campo de defesa, faz praticamente toda a jogada, serve o Almada que bate, aí o Aguirre, mão de pau, impressionante, dá pra colocar na conta também do goleirão da equipe do Peñarol, e no rebote o Igor Jesus de cabeça encobre o goleiro da equipe do Peñarol. 5-0, lembrando aquele atropelo do Flamengo há 5 anos contra o Grêmio, que também colocou aí o Flamengo numa final de Copa Libertadores. 5-0 vence o Botafogo. 4. Quem é o 4? Vai entrar o Mateu Ponte, 4. Vai sair o Vitinho, 22. E vem aí da família Romero, hein? Oscar Romero, camisa 70. Saindo 99, Igor Jesus acabou de marcar o dele. E aí sai, claro, feliz e aplaudido pelo torcedor botafoguense. Para ganhar o bicho, Preto? Não, é que o Igor Jesus tem cartão. Então faz verdade. o gol e tira para evitar qualquer tipo de problema. É isso, o treinador tá muito bem também. O Arthur Jorge, ele simplesmente acertou o time no vestiário e provavelmente ele diz: vamos jogar bola, sai da pilha, sai da catimba, que no primeiro tempo não houve jogo. Botafogo na final da Libertadores da América pela primeira vez, né? É inédita a participação do Botafogo na final, é isso, né? Isso, inédita, as duas vezes 63, 73, semifinal. Bradson, a motivação é ruim, muito ruim, que foi o Covid, mas 5 alterações é algo que veio para ajudar demais, né? 5 veio para ajudar, principalmente quem tem mais elenco, né? Quem não tem tanto elenco assim também é melhor só ter 3, viu? Também tem isso. Time bom tem que ter no mínimo 17, 16 titulares. Exatamente. Titulares. Agora, o time que não tem muita estrutura, né? Mudar 5 não é legal, né?
5-0 pro Botafogo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão é HG Nakata. Sabe por que hora? Porque é Nakata. No quinto gol, PDV, ficaram reclamando os jogadores do Penharol. Uma falta aqui atrás, na origem, com o Botafogo tirando com o Barbosa. Mas como bem diferente do primeiro tempo, foram só 2 reclamar. Primeiro tempo eram 8. Então, mais ou menos assim, vocês estão tomando 5-0, os que ficaram longe da reclamação devem dizer, você está querendo fazer o que aí, né, PDV? Exatamente. Vem pra cá pra não passar vergonha. Exatamente, né? Muda completamente o clima do Penharol nesta segunda etapa, 5-0 pro Botafogo. 5-0, Ramírez domina pelo meio do campo, Domínguez já inverte a jogada, vira forte o passe na esquerda, Oliveira, no fundo cruzou pro gol, Matheus Ponte cortou, rebote volta ainda para Oliveira, devolveu na grande área, para Sequeira, Barbosa tira, vem Léo Fernandes, ajeitou, escorregou, tira Barbosa, dá um bicudo, não pega Tiquinho, zagueiro corta mal, na pressão, bola pro meio, falta do Tiquinho, ele vai pra bola e comete a falta em cima do zagueiro que se antecipava, o Oliveira, vem vibrar com preço baixo, a qualidade do Tenda Atacado, pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com o cartão Tenda. Nova falta, vai tentar no meio campo o Léo Fernandes, PDV, acho que vai, né? Ah, que custa também, né? Também, né? Vamos lá, né? Vai que entra. Se ele acertar um torcedor lá atrás do gol, é a mesma coisa. 38 minutos. O John falou, não abre, quero barreira não. Não, pode deixar. Léo Fernandes, cobrança de falta, quase no meio campo, um canhão, ela quicou, John soltou, vem Bastos pra trás, botou pra escanteio. Tá vendo, Paulo do Vale? Você ficou caçoando dele, viu? Você falou, vai chutar, tá vendo o que você fez, PDV, viu? Mas também o John sem barreira também, né? Respeita um pouquinho, pegava né? também. Pois é. A curva que a bola fez. O curvas que a bola fez. 38 minutos e meio. Esse golzinho não ia fazer muito efeito, não. Léo na cobrança de escanteio para a grande área, para Sequeira. Bastos corta. Tiquinho tentou de voleio. Cai na grande área a bola. Dá um bicudão. Tira aqui atrás, Marlon Freitas. Bota para fora em lateral. É bola para o Penharol arremessar. Se tem hit, tem estrela. Estrela Bet é o hit. É só cadastrar e fazer o seu palpite. Lateral para fazer a cobrança, Oliveira, o capitão do Penharol, na esquerda, 5-0 para o Botafogo. Apito final na sequência, com João Paulo Capelanes para a cobrança. Oliveira procura alguém de amarelo, os caras se escondem. Rebate à frente aqui atrás, tira a defesa do Botafogo, com Danilo Barbosa. Toca de volta na ponta, Sequeira, rebate de cabeça, Barbosa. Tiquinho não dá aqui, o cabeção na bola, tira Milans. Milans toca na ponta, vem Matheus Ponte. Ponte já tira, tem Marlon. Marlon levantou essa bola, não conseguiu completar o chapéu, não. Ela voltou no cômodo para Ramírez, na frente dele, tira aqui atrás a marcação com Alex Telles, rebote no meio, por dentro, recupera a jogada, arrumou para Sequeira, ajeitou para o gol, manda longe direto, linha de fundo em tiro de meta para o Botafogo agora. Você empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. Próximos dos 40, segundo tempo, 11h30 da noite, o quinto sinal da Bandeirantes marca. No quinto sinal, hora de Brasília, Alexandre Pretzel. Tá resolvido, é só esperar quanto é que vai ficar o jogo, né, Pretzel? Exatamente. 5-0 ou 6, né? Ou 5-1, já não acredito mais. Só sei de uma coisa, o Botafogo estará na final. E é bem provável contra o Galo. Claro que o River Plate tem condição de ganhar o jogo do Galo, tem. Mas por 3 gols, acho que não. Agora, resta saber se a decisão vai ser mantida no Monumental de Nunes, que eu acho que Botafogo e Galo podem encher o estádio. Lotar eu não sei, 80 mil pessoas, tem que ir até lá, não é fácil, custa caro, mas ainda assim eu acredito que vai ser uma grande final, uma final brasileira mais uma vez. E veio o Marçal também para ganhar o bichinho dele. Vai saindo o Alex Telles, camisa 13, entrando o Marçal, 21, no momento que sai o público, 42.982 pagantes no Engenhão para essa goleada até aqui, 5-0 Botafogo. Mexe mais uma, o Arthur Jorge, é aquela para cumprir o protocolo, né, Pretzel? O Alex Telles veio da Liga Árabe, né? Um jogador que ainda está entrando na sua melhor forma. Lá a competitividade não é tão grande, né? O jogador demora um pouquinho para se adaptar, mas o lateral que esteve na Copa do Mundo do Catar. Foi cortado depois com lesão após o terceiro jogo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil.
41 minutos e meio do segundo tempo. 5-0 pro Botafogo. Bola aqui atrás com a defesa do Penharol. Trocam passes os zagueiros Rodrigues. Rodrigues para Milans, que devolve a bola para Rodrigues de novo. Grupo Souza Lima e Eficiência em Segurança e Serviços. 41,5, ataque do Penharol tentando. Barbosa de cabeça, rebate no meio, vem Danilo Barbosa, toca para trás, sobre de cabeça Ramires, toca à frente o passe para Sequeira, corta pela ponta, levantou essa bola para o meio, já tirou Savarino, tenta virar de jogo, falta para o meio. Falta marcada, é falta marcada para o Penharol em cima de Ramires. Onde tem jardinagem, tem estilo. Aproveite descontos e ofertas especiais. Acesse ofertas.estil.com.br e saiba mais. 42, tô curioso, PDV e Pretzel, para ver qual é o público da volta, porque a capacidade lá é quase parecida com essa. Será que vão 40 mil torcedores do Penharol? Vão. Eles querem ganhar o jogo, né? Classificar é quase impossível, eles querem ganhar o jogo. Mas se os caras fizerem metade da algazarra que fizeram no Rio... O desânimo do Diego Aguirre, né? O desânimo, né? Será que ele vai até quarta-feira, o Diego Aguirre? Vai, né? Vai. Vem cá, o Penharol chegou longe demais, eliminou o Flamengo. Né? Pô, o Flamengo que foi fraco pelo caminho. Mal treinado pelo Tite. De novo, falta para bater o Léo Fernandes. Na entrada da grande área, toma grande distância. Essa é a única esperança de gol para o Penharol. 43 minutos, Léo Fernandes para bater a falta de pé esquerdo. O muro fica na entrada da grande área. Se mexe a barreira, tá à frente do spray, tá à frente do Chantilly. Vai voltar o Andrés Rojas para chamar a atenção da barreira. Ele passou o Chantilly, tá ali claramente aquela faixinha branca, os caras atropelaram o Chantilly. Léo Fernandes, é falta para o Penharol, autorizado um canhão. Bandeirantes, o canal do esporte. Para nós, o seu jeito de torcer deixa um legado. Acesse torcida.mapre.com.br e conheça o manual das regras não escritas da sua torcida. 43,5, 5-0 pro Botafogo. Vem aí apito final na Bandeirantes com João Paulo Capelanes. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, porque é na carta. O bom senso manda o Andrés Rojas acabar o jogo aos 45. Bom senso. 5-0 para não ter confusão, não ter problema. Se fosse o segundo jogo, sim, mas como é o primeiro, ele tem que dar o normal, né? Vai que o Penharol consegue fazer um gol nos acréscimos, né? Partindo desse princípio, você tem razão. Aliás, quando é que você não tem razão, Alexandre Pretzel? Quase sempre. Isso é verdade. Coerência, talvez. Claro, humildade também. 44, segundo tempo, essa bola volta ao meio campo. Tiquinho tomou, ao sexto gol vindo aí. Já tocou pro Almada na área, pra Savarino bateu prensando, tocou na cara do Savarino e foi pra fora. Almada, Savarino, ele chutou, bateu o zagueiro, bateu na cara do Savarino e foi pra fora o sexto gol, Paulo do Vale. Pois é, né? Ele acaba errando ali no tempo, justamente a recuperação por parte do camisa 4 Rodrigues da equipe do Penharol, evitando o sexto gol do Botafogo. 44:30, já a plaquinha com os acréscimos do Engenhão. Sil renova a sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Goleiro John domina a pequena área, marcado pelo Sequeira, pé direito, envia um bicudão, toca pelo meio campo para Tiquinho nem vai para a bola. Zagueiro Rodrigues volta pelo meio, recebe de primeira, volta a bola para Pérez. Pérez toca, ele volta para o zagueiro, para Guzmán Rodrigues. Ele toca na ponta e manda para fora pela liga. 3. Tá bom, Pretzel. Bom. O segundo tempo foi foi muito mais rápido que o primeiro. É que ele deve estar pensando, o comentarista brasileiro Alexandre Pretzel falou que pode fazer um golzinho, o Penharol vai dar 3. Pois é. Tu cometeste um erro agora, porque tu disse que eu tenho humildade. Tu disseste quando é que tu não tem razão. Eu falei quase sempre quando eu não tenho razão. Aí tu disse assim, então quando eu não tenho razão, quase sempre. Então sobra humildade. 45,5, Léo Hernandes cruzou pra Sequeira, cabeceou pra fora! Que chance Ramires teve para fazer o gol de honra do Penharol. Não ia adiantar grande coisa ou nada, né, Paulo do Vale? Mas numa dessas, né, você deixa o torcedor botafoguense ali com aquela pulga atrás da orelha, que tem coisa que só acontece com o Botafogo, Rogério Assis. Sério? Mas não vai acontecer. Anotem aí, Botafogo ganha de novo lá. Não, pode não ser de 5, mas ganha de novo. Ganha de novo, 2-1.
46, 2 para acabar, vem aí apito final com o João Paulo Capelanes. Quase 43 mil torcedores nas arquibancadas do Newton Santos. Muitos torcedores do Penharol, espaço reservado para 4 mil, mas uns 300 ficaram pelo caminho, estão presos. Tomara fiquem presos e sejam punidos. Tomara, fiquem por aqui, engaiolados. Os caras vieram para o Rio de Janeiro para promover baderna. A gente não consegue, a nossa justiça não consegue punir os nossos, mas os que vêm de fora a gente pune. 46,5, tem falta, Botafogo bate pelo meio do campo. 46,5, 5-0 pro Botafogo. Braspress, a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress, você acompanha suas encomendas internet até entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Bola pra ponta, Tiquinho não pega o zagueiro, Rodrigues se antecipa, coloca no peito, já vira a bola pro lado esquerdo, bota à frente o passe, tenta a bola, Léo Fernandes, perdeu, Botafogo vem aí, tem tempinho pra fazer o sexto gol, Botafogo, capricha Botafogo, faz 6-0, Marcel na esquerda, essa bola pro Thiago Almada, partiu que jogou de bola esse argentino, Thiago Almada, ele e Savarino comeram a bola, Danilo Barbosa no meio pressionado, Carrinho na bola, ganhou sem fazer a falta, vira a bola pra Romero para a grande área, pra Tiquinho, ajeitou mais braço do que peito, hein? Dominou a arbitragem, não deu toque. Ele tentou evitar a marcação, já limpou bem. Tocou, vai prensada, a bola vai pela linha de fundo, tiro de meta. Vamos fechar 48. Que briga ali o jogador do Penharol. 48 minutos, vem aí o toque da Bandeirantes para marcar. Que vitória do Botafogo, 5-0. Levando a vaga, confirmando a vaga na quarta que vem, jogando em Montevidéu. A defesa rebate a bola para frente de cabeça, vem Danilo Barbosa para o Botafogo, toca na ponta, briga, vem na bola, tentando o Almada, voltou com Danilo Barbosa, dá a primeira pinta, volta para Romero com Danilo, na direita a bola, para tentar driblar, Savarino toca a defesa e a bola sai, em lateral ataque do Botafogo, não há tempo, o baile terminou, acabou o massacre no Newton Santos, 5-0 para o Botafogo, essa vaga é do Botafogo, 5-0 em cima do Penharol. Para variar, termina com confusão. Os jogadores do Penharol partem para cima, os do Botafogo tentam evitar ali a provocação. João Paulo Capelanes, já temos com certeza, tô dizendo eu, é claro, uma final brasileira, Capelanes. Sem dúvida alguma, Canhão, um massacre no Rio de Janeiro. Botafogo 5, Penharol 0. Me arrisco a dizer, Pretzel, você que ama a história, quantos anos tem o Botafogo? Quantos anos de vida tem o Botafogo? Botafogo eu acho que é de 1898. Não, 1910. 1910. Claro, está no hino, né? Exato. Me enganei com o Flamengo. O Flamengo é de 1895. Mas eu preciso fazer a conta. 10 para 24, 114. O Botafogo tem 114 anos. Me arrisco a dizer. Olha o Penharol querendo arrumar confusão. O Penharol sempre. Esses caras, posso falar, velho? Vou falar a verdade pra você aqui. Tudo um bando de babaca. Tudo um bando de babaca. Esses jogadores do Penharol, todo ano, passa ano, entra ano, esses caras querem brigar porque eles são péssimos perdedores e péssimos vencedores também, porque eles não ganham nada, absolutamente nada, ganham sacolada para levar para casa. A verdade é essa aí. E toda vez eles querem brigar, deixa brigar porque eles não sabem jogar bola, tá? Botafogo tem 114 anos de vida. Me arrisco a dizer, Pretzel, que esse jogo de hoje está no top 3 jogos da vida de 114 anos do Botafogo. Calma. Primeiro tempo foi uma pelada. Calma, irmão, mas segundo tempo, 5-0 o resultado histórico. Não, o resultado é histórico e o segundo tempo foi maravilhoso. Mas tu tá falando um dos jogos maiores da história. Um dos maiores jogos da história. O jogo tem 90 minutos. Tudo bem, irmão, mas me refiro aqui pela questão ele é histórico por levar pra final da Libertadores. Aí tu tem razão. Daqui 50 anos o torcedor que viveu esse dia vai lembrar com carinho dessa data. Aí tu tem razão, eu fico feliz pela torcida do Botafogo. Tão chacotada nos últimos anos, certo? Merecidamente, com muita gente dizendo que o Botafogo tinha acabado, certo? Viu a volta do Botafogo com a SAF, time em condição de ganhar o Brasileiro, e acho que vai ganhar o Brasileiro, vai ganhar a Libertadores, certo? Merece o Botafogo, que é o símbolo mais bonito do futebol mundial, não precisa dizer nada, é só olhar. Então é o seguinte, eu fico feliz em ver o Botafogo retornando dessa maneira, viu? E outra, com autoridade, hein? Ganhou de um pentacampeão da América, tudo bem, que tá vivendo da história, mas é um pentacampeão que eliminou o Flamengo. Um pouquinho de respeito que eliminou o Flamengo. Claro que sim. Mas o Botafogo botou o jogo no bolso e eliminou o Penharol no primeiro jogo.
Então acho que é um negócio muito legal, viu? Muito legal ver o Botafogo dessa maneira e acho que vai ser uma grande final. Acho que o Botafogo hoje é melhor treinado que o Galo. Talvez o Galo tenha melhores jogadores do meio pra frente, pode ser. Mas o Botafogo é melhor treinado que o Galo. Lembrando que o Botafogo passou pelo São Paulo na disputa da Libertadores, avançou diante da equipe do Peñarol já para chegar numa decisão. E a grande verdade é que se o Botafogo tivesse pego, e passou pelo Palmeiras, claro, do VAR, é isso aí. E se o Botafogo tivesse enfrentado o Flamengo, tinha sido um amasso. A verdade é essa aí. Tinha sido um verdadeiro amasso. Vamos com o craque Bandeirantes dessa goleada histórica do Fogão. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. Alô, Alexandre Pretzel, eu vou fazer o seguinte, ó. Todo mundo vai votar aqui. Todo mundo vai votar. Eu vou começar com o homem conteúdo. O cara que tem embasamento, o cara que sabe tudo, o cara que tem sempre a melhor opinião no momento certo, no momento correto. Alô, mestre Paulo do Vale. E aí, PDV, o que tem a dizer sobre esse craque Bandeirantes? Olha, eu vou votar no Luiz Henrique. Luiz Henrique é o meu voto. Que por sinal a Comebol votou nele pra craque Bandeirantes, né? O que foi, irmão? Que você tá reclamando fora do microfone, velho? Fala no ar. Vai, irmão, volta aí. Alexandre Pretzel. Savarino pra mim, o craque. Mas a Comebol colocou o Luiz Henrique. A Comebol que calma. Se dane, né, cara? O que quer que eu faça? A Comebol agora é... Herói do jogo. É isso. Comebol é a instituição do mundo, né? Comebol, né? Isso, Prêmio Pulitzer, por ter escolhido. Como é que diz o Eduardo Castro? Não é Comebol, é Comebol. É verdade. É assim, velho. É verdade. Tô votando no Savarino, apesar do bom jogo do Luiz Henrique. Maravilha. Nina Gagliotti, pra você o seu voto é importante ouvir. Luiz Henrique. Luiz Henrique, chupa Pretzel, por enquanto 2-1. Sem problema. O Michel vai votar no Luiz Henrique também, o Canhão também. Canhão, por gentileza, 4-1. Savarino. 2-2, muito bem. Calma, Pretzel. Conhece um pouquinho de futebol. Michel, pra você o craque Bandeirantes. Não, ele falou que eu ia votar no Luiz Henrique e eu vou votar no Luiz Henrique. Chupa, Xedão! Conheço o meu colega, é mais do contra, viu? Que nota merece? Michel Lopes, 10. Pelo voto, 9,5. Luiz Henrique é o craque Bandeirantes desse amasso. Uma goleada histórica. Botafogo 5, Peñarol 0. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, Disney Plus, Fios e Cabos Elétricos Cio, Tigre, Paraflu, Tenda Atacado, Ferramentas Steel e Estrela Bet. Futebol é com a Bandeirantes, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. 11h45 vai marcar o quinto sinal da Rádio Bandeirantes. Bom, pra variar, cenas lamentáveis no estádio Newton Santos, né? Pra variar, essa cambada de baderneiro, torcedores, entre aspas, do Peñarol, entrando em confronto com a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Uma verdadeira vergonha, infelizmente, o que passa a polícia com essa cambada de vagabundo. A verdade é essa aí. Gente, vamos fazer o seguinte, estamos no YouTube ou não? Foi pro saco YouTube? Tá no YouTube? Tá abrindo o YouTube. Então tá bom, enquanto a gente vai abrindo o YouTube, traz um chocolate quente pro Michel Lopes aí, Ale. A gente vai fazer o seguinte... A gente vai colocar em destaque nossos parceiros comerciais, porque a gente tem alguns compromissos políticos, horário eleitoral, aquela história toda que vocês já sabem e tal. A gente vai aproveitar para colocar em destaque a sua participação também até a meia-noite, quando nós teremos aí os votos do Pretzel, nós teremos o gabarito, nós teremos o quadro do torcedor e, claro, se a gente tiver condições de ouvir a palavrinha aí do Arturo Jorge, o técnico do Botafogo, a gente coloca em destaque para vocês. Mas uma coisa é fato, já o Pretzel vai analisar Botafogo na decisão, Galo na decisão, quem é quem para essa final. E outra coisa, ô Comebol, pelo amor de Deus, eu já cansei desse negócio de vocês com essa final única ridícula. Final única no nosso continente é a coisa mais patética que tem. E de novo, o Brasil vai ter que se mobilizar para ir até a Argentina gastar uma fábula, sabe? Um clima meio
sabe, totalmente anticlímax, pra falar a verdade, você ter 2 brasileiros num outro lugar. Não faz sentido algum. Daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. A gente vai... Quanto minutinho aqui, Misha? Maravilha. 2 minutinhos a gente tá de volta aqui no apito final na Rádio Bandeirantes, que volta em 2 minutos. Até já. Rede Bandeirantes de Rádio. Você conhece a história de Ricardo Nunes, prefeito? Outubro de 21. Ricardo é investigado por receber cheques de empresa acusada de desviar dinheiro de creches. 2023. Ricardo trai a memória de Bruno Covas e passa a obedecer ordens de Bolsonaro. Ricardo é 2 caras. Dá pra confiar? Ricardo merece ser prefeito. Meu voto é 50, meu voto é 50, Boulos é 50. Coligação Amor por São Paulo. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Sabe quem é a melhor pessoa para desmentir o Boulos? O próprio Boulos. Ouça o que ele pensa sobre drogas. Eu sou a favor da descriminalização de drogas no país. Vamos ouvir de novo? Eu sou a favor da descriminalização de drogas no país. E sobre tirar as armas da GCM? Ouça o que ele diz. O atual prefeito comprou um monte de fuzil. Eu não acho que seja por aí o caminho. Boulos até tenta mudar de opinião na véspera da eleição, mas o Boulos de sempre é o de sempre. Marta Suplicy. Eu estou muito feliz de estar na disputa pela Prefeitura de São Paulo como vice do Boulos. Acredito nele. Eu fiz muita coisa como prefeita, mas nós vamos fazer ainda mais. Educação integral, céu profissões, poupar tempo de saúde. Ixi, a lista é grande e falta pouco tempo para você votar 50. Coligação Amor por São Paulo. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Enquanto Boulos ataca, Ricardo é... Proposta. Eu vou fazer mais 200 quilômetros de faixa azul. Vou levar o barco aquático SP para Guarapiranga. Vou instalar câmeras do Smart Sampa em todas as escolas municipais. Vou construir mais 4 Paulistão da Saúde, com Hospital Dia, Centro de Exame da Mulher, Unidade de Referência do Idoso, atendimento de todos os serviços de saúde em um só lugar. Ricardo Nunes criou uma cidade de mentiras, a Nuneslândia. Escuta só o que ele respondeu a um jornalista no debate da Record. O senhor se sentiria seguro andando da Praça da Sé ao Largo Paissandu às 23 horas à noite? Eu estive outro dia na Praça da Sé. Era por volta de 22 horas. As crianças brincando. Mr. N. Acredita? Você iria com suas crianças? Então, como acreditar no Ricardo para comandar São Paulo? Coligação Amor por São Paulo. Coligação Caminho Seguro para São Paulo. Enquanto Boulos ataca, Ricardo é... Proposta. Eu vou ampliar o ensino em tempo integral para as crianças da pré-escola até a alfabetização. Vou fazer mais 10 armazéns solidários com produtos até 50% mais baratos para quem é do CadÚnico. Vamos construir mais 4 centros para as pessoas com transtorno do espectro autista para atender as crianças, adultos e também seus familiares. Você conhece a história de Ricardo Nunes, prefeito? Outubro de 21. Ricardo é investigado por receber cheques de empresa acusada de desviar dinheiro de creches. 2023. Ricardo trai a memória de Bruno Covas e passa a obedecer ordens de Bolsonaro. Ricardo é 2 caras. Dá pra confiar? Ricardo merece ser prefeito. Meu voto é 50, meu voto é 50, Boulos é 50. Coligação Amor por São Paulo. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h50, estamos de volta, apito final, Rádio Bandeirantes. Vamos juntos, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, FM 90,9, faixa estendida, o dial ficou maior, 86,3, radiobandeirantes.com.br e o aplicativo Bandplay. Estamos juntos para todo o Brasil, para todo o planeta, para toda a galáxia. Um amasso do Botafogo em cima do Peñarol, 5-0, hein, do Vale? E o pessoal do Peñarol tirou uma onda com o pet na camisa de 5 Libertadores, quer dizer, tomaram 5 no lombo, né, irmão? É impressionante, né? E apanharam na rua, apanharam no campo e apanharam na arquibancada também, né? Exato. Impressionante. Impressionante, cara. Não que a gente torça pra isso, né? Sem dúvida alguma, mas o cara que vem... Não, é... Você falou no ar isso? Tá. Só que susto, eu tô sem fone. Deixa eu pôr o fone que eu achei que você tivesse falado no ar. Você que falou, né? Tá bom. Não, é porque a gente não torce pra violência alguma, mas a partir do momento que os caras vêm no nosso país e querem fazer baderna, irmão, na moral, vamos entregar, vai, que nem aquela
cena no Tropa de Elite. O que é? Vai tratar bem o vagabundo? Vai entregar flores pro vagabundo? Exato. Vai entregar chocolate pro vagabundo? Não tem. É madeira, filho. É madeira. Quer vir aqui, quer causar, quer atordoar, quer pegar, roubar, saquear, tacar fogo, quebrar tudo? É pau, velho. É madeira. É assim que tem que tratar. Pelo menos é a minha avaliação, entendeu? Sou contra a violência 100%. Acho que qualquer tipo de agressão não é bacana, mas a partir do momento que os caras em nosso país e acham que podem fazer o que eles querem, porque aqui é a terra da impunidade, imitar macaco, tacar fogo em moto, que nem eles fizeram, em ônibus, bater nas pessoas, depredar patrimônio público, privado, irmão, paciência, tchau, obrigado, é o que dá pra fazer, você entendeu? 11h51, Mestre Alexandre Pretzel, eu tô te sentindo um pouco circunspecto nessa quarta-feira aqui. Motivado sempre. Por que você tá de pé? Porque eu fiquei muito tempo sentado o dia inteiro. Tem que mexer, né? Tem que mexer um pouco. Foi pra academia hoje, não? Não. Vai de madrugada, não? Não. Maravilha. Então, mestre, vamos fazer o seguinte. Na volta do break, você vai colocar o seu gabarito. A gente vai projetar essa final de Libertadores também, pode ser? Certo. Chama o break aí, irmão. Vamos ao intervalo nesse apito final, que logo termina aqui na Rádio Bandeirantes. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Rede Bandeirantes de Rádio. É o jogo da galera. Vem jogar Brasil, não quer o jogo da galera. Vem jogar Brasil, não quer direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O seu jeito de torcer da Conmebol Libertadores deixa um legado eterno. Por isso, na reta final da competição mais importante da América, a Mafre decidiu eternizar a sua maneira de vibrar pelo seu time do coração. Acesse torcida.mafre.com.br e confira o manual das regras não escritas da nossa torcida. Qual é a sua? Mafre, ao seu lado, no caminho para a glória. Na Estrela Bet é só cadastrar e fazer o seu palpite. A Estrela Bet é o hit. Aproveite as odds aumentadas, rodadas grátis, bônus todos os dias e o saque mais rápido. Se tem hit, tem estrela. Vem se divertir na Estrela Bet. Cadastre-se agora e dê o seu hit. É hora de semifinal na Sul-Americana. E existe um time que não aceita deixar o ano sem um título. É do Corinthians! Então fiquem ligados, argentinos. Em Itaquera, rival nenhum faz graça. Aqui é tudo preto no branco. Quinta tem Corinthians e Racing, 9h30 da noite, ao vivo. Assista no Disney Plus. Moto ou caminhão, é Nakata, tá na mão. A marca que o mecânico leva no coração. Nakata é suspensão, é porque é. Nakata é transmissão, é porque é. Nakata é motopeça, é porque é. Nakata é confiança, meu irmão, é porque é. Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. A tecnologia líder em suspensão. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. É porque é. Porque é Nakata. Paz no trânsito começa por você. Na Steel, além da linha de ferramentas para o agro, você conta com produtos para uso na limpeza doméstica. Limpe a casa com muito mais praticidade com as lavadoras de alta pressão e com a eficiência dos aspiradores. Acesse lojas.steel.com.br e compre online. Onde tem cuidado com a casa, tem Steel. Promoção de aniversário, tô no Tenda, tô no lucro. Todo mundo tenta, precinho no jeitinho, todo dia tá no Tenda.
1 milhão na promoção. Pra você comerciante, pra família todo dia. A maior economia. O dogueiro, o padeiro, o confeiteiro, o cozinheiro. Seu din-din vale mais um ano inteiro. Promoção de aniversário, tô no Tenda, tô no lucro. Mais de 1 milhão em prêmios pra fazer a festa. Precinho tá no Tenda, tá na sua vida, tá no Tenda. Como economista, eu cuido para que as melhores informações cheguem até você. E quem cuida do meu patrimônio enquanto eu faço isso é a Souza Lima. Segurança com inovação e cuidado com as pessoas e o meio ambiente. Um olhar cuidadoso para as novas tecnologias que podem melhorar muito a sua operação, além de cuidar dos mais variados serviços. Quando se trata de segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Grupo Souza Lima. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não usou todo o Tigre? É só o Felizense. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo. Agora é felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda. Agora é felicência. Minha dona, minha divina. Tudo certo, tudo Tigre. É o Brasil no jogo da galera. Vem jogar Brasil, não quer o jogo da galera. Vem jogar Brasil, não quer direto na sua tela. Brasino777.com. É destinado para maiores de 18 anos. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. 11h57, estamos de volta, apito final, Rádio Bandeirantes. Ufa, agora sim, vamos em definitivo com o Alô Torcedor, com o super placar e claro, a partir de agora com o gabarito. Afinal de contas, o Botafogo, cara, não sei nem como definir, milinguiu o time do Peñarol. Botafogo enfiou 5-0 e ó, 5 só no segundo tempo. Primeiro tempo foi fraco, muito obrigado, pouco jogado, muita catimba. Segundo tempo, Botafogo colocou a bola no chão e aí, meu irmão, amassou o clube uruguaio. Um gol para cada Libertadores que o Peñarol tem, a verdade é essa aí. Vamos com o gabarito do jogo com o mestre Pretzel. Gabarito do jogo. Pretzel, o time do Peñarol foi ridículo no jogo, então assim, uma nota de 0 a 10 como um todo, vai. O primeiro tempo eles quiseram esculhambar o jogo, né? Conseguiram. E quase fizeram um gol. Defesa do John. Ponto. Segundo tempo, não entraram em campo. Uma média 3 passes de ano. Dá pra fazer um bem bolado aí, já era. Vamos com o hino do Botafogo. Me arrisco a dizer que se você falou que o escudo do Botafogo é o mais bonito do mundo, me arrisco a dizer que o hino do Botafogo é um dos mais belos do planeta. Você gosta do Márcio Torvano? Eu adoro ele. Grande Torva, lá Torvano acabou de participar aqui, ele manda assim, ó. Fala, Torva. Grande Torvano. Não lembro a explicação, mas o Botafogo é de 1904. O hino tem uma explicação, mas não lembro por ser de 1910, não entendeu? Também, apesar de ter outras datas por aí, mas não é essa do hino. Então é o seguinte, ó, o Botafogo não foi fundado em 1910, segundo o Torvano. Obrigado, Torva. Dá um Google aí. Nina, vê aí pra mim, por favor, a fundação do Botafogo. O que é, Nina? O que é? Pode falar no ar. Os dois 5-0 em final, semifinal, melhor dizendo, de Libertadores, 5-0 do Flamengo contra o Grêmio e o 5-0 hoje contra o Peñarol do Botafogo foram na mesma data, dia há 5 anos. 23 de outubro. Caraca, olha só que coincidência, hein? Espetacular. Há 5 anos, portanto, o Grêmio tomava um baile do Jorge Jesus, comandava o Flamengo em 2019, com o comando de Renato Gaúcho. E 5 anos depois, o Peñarol recebe também no Rio de Janeiro. Sabia que em 89, na Libertadores, eu estava no estádio. Abertura das oitavas de final. Abertura das oitavas de final da Libertadores. Inter e Peñarol. Sabe quanto é que foi o jogo? Não. 6-2 pro Inter. Nossa senhora. Eu estava no Beira-Rio como torcedor. E o Inter ganhou? Ganhou 6-2. E na volta, a volta em Montevidéu, caiu na semifinal, pro Olímpia. E aí no jogo da volta no Montevidéu, né? 6-2, tinha saldo qualificado. Sim. Na época, né? O que aconteceu? Não tinha saldo qualificado, perdão. O critério do gol marcado fora de casa, não tinha ainda. E aí o Peñarol, dá pra virar. O Inter foi lá e ganhou também, 2-1. E o Diego Aguirre jogava no Inter. Olha só que 1989. Coincidências do futebol. Em 89 você ficou triste? Sim, eliminou o Bahia nas quartas. 1-0 em Porto Alegre, gol do Diego Aguirre. E aí, em Salvador, o time do Bahia era melhor que o Inter. Era o campeão brasileiro. Em Salvador, o que acontece
meia hora antes do jogo, vamos ver se tu adivinha, cai um dilúvio em Salvador. Nós. E aí o jogo fica com gramado encharcado. Impraticável. O Inter segura o 0-0 e vai para a semifinal. Contra o Olímpia fez o mais difícil. Ganhou por 1-0 em Assunção, no Defensores del Thiago. Gol do Luiz Fernando Rosa Flores, que é auxiliar do Anderson Moreira hoje. Bem lembrado. Baita jogador. E perde por 3-2 no tempo normal. O Nilson, centroavante, erra um pênalti para classificar no tempo normal. E aí nos pênaltis o Inter cai pro Olímpia. E o Olímpia se classifica para decidir com o Nacional de Medellín. E o Nacional de Medellín foi campeão. Perguntei se tinha ficado triste em 89, porque eu lembro que o maior clube de Porto Alegre venceu o título da Copa do Brasil naquele ano, né? O maior clube de Porto Alegre qual? 89, quem ganhou a Copa do Brasil? O Grêmio. Maior então clube é de esse. 89? Maior clube de Porto Alegre? É. Não? Não é, irmão? Você acha que o Inter é maior que o Grêmio? É parelho, pau a pau. Ah, mas tem que escolher um. Não, é bem parelho. Os dois, fica em cima do muro. Os dois têm a mesma grandeza, ao contrário de Curitiba, onde o Curitiba é muito superior ao Atlético. Mas por que você Mas acha muito, isso? por causa da história. Qual a história? Tem muito mais história. Qual a história? Curitiba foi o primeiro Tem mais campeão brasileiro do Paraná. É o primeiro, mas o Atlético Ganhou igualou. o torneio do povo histórico. Não tem título de... Ganhou o torneio do povo internacional. histórico, Pra torneio do começar, que o povo. Clube Atlético Paranaense é o maior vencedor brasileiro da história da Copa Sul-Americana. 2 títulos. O Atlético Paranaense é um time grande. Mas é menor que o Curitiba. Mas você quase falou gigante hoje, hein? Mas é menor que o Curitiba. Falou gigante, é menor que o Curitiba. E eu gosto muito do presidente Mário Celso Petralha, gaúcho de Erval Grande. Mas ele vai enterrar o Atlético Erval Paranaense. Grande? Erval Grande. Onde nasceu Garrincha? Não vou repetir, cara. Por quê, irmão? Porque não, repete cultura. tu, cara. Repete Não, tu. Mas qual estado? Tu devia ser um aluno antipático. Qual estado? Meio chato, né? Qual Aí, estado que o boletim Garrincha só nota vermelha, né? Por que as notas ruins eram notas vermelhas? Boa pergunta, velho. Essa Geralmente é o uma boa vermelho é um pergunta, sinal de atenção, pois assim, é, né? por de que, impacto, por né? que o NS não satisfatório era vermelho, né? Boa pergunta. Conceito, né? Por É. que isso, né? A sua época, como é que era? Era de 0 a 10? Não, ou o era... primeiro era um conceito, né? Ótimo, ótimo, muito bom, bom, regular e não satisfatório. E você já pegou o não satisfatório? Jamais. Mas o não satisfatório era o conceito Já vermelho. repetiu de ano, irmão? Nunca. Era o Já pegou conceito recuperação? vermelho. Peguei. No primeiro e segundo do segundo grau. Pegou recuperação? Peguei. Por quê? Primeiro filosofia eu odiava, né? Aí peguei. Filosofia é pra cair a cara, né, bicho? Filosofia eu odiava. Aí peguei no primeiro ano do segundo grau. Peguei filosofia, inglês e português. Português mais de vagabundo. E o inglês porque eu não sabe, não me dei bem. Mas passei na recuperação frouxo. Tranquilo, né? Tranquilo. E no Nunca segundo, repetiu de ano? Nunca. No segundo ano eu peguei, deixa eu me lembrar, no segundo ano eu peguei português. Português, irmão? De novo. Inglês. E moral e cívica, cara. Nossa moral e cívica. senhora, moral e velho. cívica eu dei uma largada, sabe? E chega na hora do aperto, eu vou pegar a recuperação. Você era o aluno... E aí peguei, mas passei também. Frouxo. Você era o aluno que segurava a cartolina ou que fazia o projeto? Fazia o projeto. Ô, Capela. Eu segurava a cartolina. Oi. Depois de uma E continua certa... segurando. Se a gente fizer aqui um projeto, tu vai continuar segurando a cartolina. Depois de uma certa pesquisa, vou tentar trazer a explicação do porquê que é 1910 Boa. no hino do Botafogo. Vamos lá. No dia 1º de julho de 1984, nascia na praia de Botafogo o Clube de Regatas Botafogo, uma homenagem à enseada do bairro onde competiam seus bairros. O Clube de Regatas Botafogo foi o primeiro clube carioca campeão brasileiro de alguma modalidade esportiva. O Remo, campeonato realizado no Rio de Janeiro em outubro de 1902. E aí, com a vitória do atleta que pertencia ao Botafogo... mais tarde virou inclusive presidente do clube e é por conta desse título o Botafogo se considera o único clube do Brasil que foi campeão em 3 séculos. Aí dá um salto para 1904, quando o clube foi de fato formado, um grupo de colegiais com idades entre 14 e 15 anos se reuniram no Chalé Velho. E aí, que foi cedido a eles, e aí conseguiram fazer com que este fosse, de fato, um clube de futebol. Isso é o que diz a história que consta aqui no site do próprio Botafogo. E aí a origem do hino é porque o Lamartine Babo foi convidado a participar do programa Trem da Alegria. E aí ele compunha músicas que vieram a se tornar
os hinos dos clubes cariocas, e aí ele compôs essa... Dizendo do 1910... O Lamartine foi o compositor dos grandes hinos dos clubes. Hinos, isso. E aí, ele que escreveu 1910, porque foi quando o Botafogo ganhou seu primeiro título carioca. Tá explicado. Nina Gagliotti explica bem. Isso. Está no hino, 1910. Mas o Toca então, meteu por isso, 1904. Não, é que ele achou que era 1904, porque o 10 não, tinha uma 1904 é quando o clube, Ele vira futebol. Isso, ele era só de regata, isso. vira futebol. Sensacional. É que em nem o Flamengo. 1984 ele era clube de regatas, ele só competia o Flamengo, com remo. O Flamengo é fundado em 1895, Clube de Regatas Flamengo. Perfeito. Mas ele entra no futebol em 1905, 10 anos depois, mas a fundação é considerada em 1895. Então são essas as datas. Aí Boa, em Ninoca. 1904 e depois em 1910 ganha o primeiro carioca. Perfeito, você tá demais, hein? Vive grande fase. Nada como o Google. Se fosse meu pai, ia falar, daria mais trabalho, porque ele ia ter que procurar na Barça. Com certeza. Por falar nisso, ele vai dar entrevista pra nós. Vai. Nos próximos 10 anos, eu prometo. 10 anos, me dei um prazo aí. Ai, Nininha, você tá demais. Xandão, vamos lá. Hino no Botafogo no ar, Só um bicha. detalhe, viu, pra dividir. Os flamenguistas são enlouquecidos. Como é que foram eliminados pra esse time? Ah, claro que sim. O Botafogo hoje Fraco. mostrou como o Flamengo do Tite era mal treinado. Mal treinado, fraco, realmente. Sabe quem é que vai ser o novo técnico do Atlético Paranaense? Desculpa? Novo técnico do Atlético Paranaense pra 2025. Sabe quem é que vai ser? Anota aí. Kleber Xavier, que vai fazer carreira solo. Para, Pretzel. Tu acha ruim? Pô, você tá brincando comigo. Por que não, cara? O cara é outro estagiário. Mas toda a experiência que ele teve com o Tite... Chega de estagiário. Cara, mas... São 23 anos com o Tite. E o Turra? Ficou 300 anos com o Felipão. O Kleber tem mais experiência que o Turra. Opa! Seleção brasileira, 2 Copas. Irmão. O Turra também, irmão. Novo técnico do Atlético. Vou sugerir pro seu Petralha. Deus me livre. É bem capaz de ele abraçar. Adoro o estagiário. Adoro o Kleber Xavier, um grande Kleber cara. É um baita cara. Não. Outra coisa. Não tô medindo o caráter, a índole, o profissional, a dedicação dele. Só tô falando que ele é um cara que para ser treinador, velho, o cara não pode chegar e cair. Entendeu? O cara não pode chegar e já assumir um clube de Série A. Bom, se o Atlético tiver na Série A no ano que vem também, tem essa. A verdade é essa aí. Vamos lá, hino do Botafogo. Em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser. Nosso imenso prazer, tradições, aos milhões tens também. Tu és o glorioso, não podes perder pra ninguém. Noutros esportes, tua vida está bem. Vamos às notas do glorioso. O goleiro John quase falhou no segundo tempo, hein? Ah, mas foi tranquilo. 6. Vitinho, 6,5. Mateu Ponte entrou na vaga dele. Sem nota. Que homem o tal do Bastos, hein? O Bastos hoje não foi muito exigido. 6. O Barbosa fez gol. E aí acrescenta por causa do gol. 7. Alex Telles. 6. Marçal. Sem nota, entrou no fim. Gregory tomou cartão Bom amarelo. jogo, 6,5. Danilo Barbosa, o volante. Sem nota. Não, entrou os 15, né? O jogo foi liquidado. 5 pro Danilo Barbosa. Marlon Freitas. 6,5. Que nota merece o craque Bandeirantes, na opinião da maioria? Luiz Henrique fez gol. Luiz Henrique, 8,5. 8,5. Tiquinho Soares entrou na vaga dele, né? E entrou discreto, 5. Irmão Savarino fez 2 gols, jogou demais. 8,5 também. 8,5. Uai, mas o craque Bandeirantes que você votou 8,5, o outro 8,5? É que é uma preferência. O Luiz Henrique foi tão importante quanto o Savarino. Os dois, pra mim, foram espetaculares. Eu votei no Savarino, mas a nota eu acho que ela tá compatível. 8,75 pro Savarino. Não, tá bom, 8,5. Irmão, vamos fazer o seguinte. Tu cuida da ancoragem, eu cuido das notas. Almada. Almada, 7,5. Igor Jesus também fez gol. 7. Oscar Romero. Oscar, sem nota. Que nota merece o técnico Arthur Jorge? Arthur Jorge, 7,5 pelo segundo tempo. Ele deve ter chegado no vestiário. O que vocês estão fazendo? Vocês estão entrando na pilha dos caras do Penharol? Vamos botar a bola no chão e vamos jogar. Claro. Ele só deve ter dito isso. Só isso, que a postura do Botafogo foi muito diferente logo no início do segundo tempo. Aí botou o jogo no bolso. Que nota merece Garrincha? Garrincha é inotável, entendeu? Sabe, não tem nota. Nota 1.000, 10. Que nota merece Quarentinha? Quarentinha, eu não vi jogar, mas meu pai disse que era fabuloso. Que nota merece Zagallo? Zagallo, que foi um cara tático desde o início como jogador. Primeiro no América, depois no Flamengo e depois no Botafogo, né? Nota Túlio 10, Maravilha. Nota 10 pro Zagallo. Túlio Maravilha, 9. Isso. E o Simval? Simval, aquele que jogou na Portuguesa, né? Sim. Jogou no Grêmio. Claro que sim. Foi ele que falou conosco aqui, né? Claro que sim. Simval,
6,5. 6,5. Passa bem de ano. Mestre. Sempre uma honra. Prazer é tudo meu. Sábado estaremos juntos, hein? Estaremos. Não só sábado, sexta tem esporte e debate. Sim. Esporte e debate. Tá bom, mestre. Capri vem. Vem, né? Ai, meu Deus. Um abraço. Um abraço, mestre. Seu aniversário é dia 31, né? Não, meu aniversário é dia 30. Dia Sabe dar presente? Não. O que você me daria de presente se você fosse me dar? Um livro. Um livro. Um livro? Qual? Pra tu começar a ler, de repente. Qual? A Barça, né? Enciclopédia. O Conhecer. Pergunta pro teu pai a época do Conhecer. Não, você é um bom profissional. É. Se eu te convidar pra minha festa de aniversário, você vai? Não. Abraço, mestre! Abração pra Nina, pra Marcela, pro grande Michel Lopes, pro Caiame e pro pessoal do Twitter com o Alê. O Alê é um grande cara, né? O Alê não trouxe um cafezinho pra nós hoje. Que é isso, cara? Um abraço pra todos. Abraço! 00:12. Bom, vamos fazer o seguinte. Quero mandar um abraço pra vocês que estão participando através do WhatsApp. Ô Nina Gagliotti, tem muita gente mandando mensagem aí, vamos separar um pouquinho aí pra gente colocar em destaque o Alô Torcedor. Eu tenho mais um compromisso comercial aqui, né, Michá? Não tem mais nada? Graças a Deus. Porque a gente tem um quadro Alô Torcedor pra colocar e eu achei que eu tava confundindo, trocando as bolas aqui. Não, vamos fazer o seguinte, até porque nossos parceiros comerciais são fundamentais pra que você, quando a gente coloca, deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, quando a gente coloca parceiro comercial pra vocês ouvirem, não é comercial, tá? Não, gente, são os comerciais pra vocês ouvirem. Vocês podem ter certeza que vários produtos que são anunciados aqui nesse microfone são produtos que vão beneficiar a sua vida, e eu garanto, eu assino embaixo, porque vários anunciantes que oferecem vários produtos, nós mesmos aqui da Rádio Bandeirantes nós consumimos e a gente pode afirmar. Vou dar um exemplo, Hora Pronobis, aqui ó, tô demais, aqui ó, desenchei ó que a papada, ó, quem tá olhando no YouTube, ó, a papada foi embora, velho, tô sentindo, entendeu? Mais leve, mais tranquilo, mais suave, tá entendendo? Não. Ô Nina, então aproveita pra passar, tem ouvinte, então vai, dedo no botão, senta o dedo, vamos lá com Alô Torcedor, bicha. Alô, é com você. Alô, torcedor. E aí, Ninoca? Cadê a participação do povo? Tem aqui os áudios separados. Vamos por aqui mesmo, Michelzinho, pode? Vamos lá. Vamos lá. Peraí que tá acelerado. Acelerado não, vamos devagar. Agora sim. Sem pressa, tá? No seu tempo. Prédio Capelani, Júlio César de Lima de Fernandópolis Santista. Qual é o melhor hino e a camisa mais bonita do futebol brasileiro? Se vocês puderem responder, obrigado. Qual é o hino e a camisa mais bonita? Cara, pra mim, vamos lá, ó. A camisa mais bonita pra mim do futebol brasileiro, Remo. Eu acho a camisa do Remo sensacional, é um azul diferente, cara, que poucos têm, o símbolo, acho sensacional. E hino, velho, porra, o hino do Flamengo é muito da hora. O hino do Flamengo é muito bonito. Se você for olhar, analisar a letra, todos são, né? Todos são, mas analisar a letra eu acho simplesmente sensacional. Sensacional mesmo. Posso trazer uma mensagem de texto aqui? Claro que sim. Boa noite, Capelanes e Pretzel. Meu nome é André Luiz, da cidade de Santos. Sou São Paulino. Gostaria de ouvir a opinião de vocês referente a essa situação do Luiz Henrique relacionada à manipulação de resultados junto com o Paquetá. Olha, gente, nós falamos sobre isso no Concentração. Sei que já liberei o Pretzel tá indo embora já aqui, mas eu acho que ele vai concordar com a minha avaliação tá sob também, investigação, né? falamos sobre isso, né? Tá sob investigação. Pessoal, vem cá, eu acho que, principalmente com esse avanço das redes sociais, as pessoas muitas vezes colocam, sabe, a carroça na frente dos bois. Vamos esperar um pouco, entendeu? Porque uma coisa, pessoal, quando você é acusado, tô longe de ser um especialista na parte diretiva, qualquer coisa dessa forma, mas quando você é acusado, não necessariamente você é condenado, certo? Eu falei parte diretiva, no parte entenda a parte do direito. Então assim, o que eu tô querendo dizer é, calma, pessoal, deixa a justiça, por mais que a justiça demore, deixa ela fazer o trabalho dela, a gente não pode simplesmente aniquilar. Olha, eu sempre dou um exemplo aqui, agora falando sério, a gente brinca muito, mas é um exemplo muito sério esse aqui. O Mendy, ex-jogador do Real Madrid, ele foi acusado
de mais de 8 estupros. Uma coisa seríssima. Ele ficou afastado dos gramados por mais de 2 anos. Acabaram, o Manchester City chutou ele longe, nenhum outro clube quis dar oportunidade e ele ficou 2 anos afastados. Tem esposa, no caso tinha, depois acabou separando, ele teve vários problemas de ameaças. 2 anos depois ele conseguiu provar toda a sua inocência, ele foi absolvido em tudo. Mais de 8 acusações de estupros. E ele tá processando o Manchester City, bem lembrado, Presto. Tá processando o City porque realmente ele foi afastado de uma maneira covarde até. Então isso não é bacana. Então tem que ter muita calma. Antes da gente pegar e falar que o Paquetá tá errado, que o Paquetá é bandido, antes da gente falar e apontar o dedo no Luiz Henrique, calma. Se for comprovado que eles fizeram coisa errada, a gente vai bater aqui. Como a gente bateu, por exemplo, na Aleph Manga. Aleph Manga é o jogador que agora tá no Curitiba de volta. Gente, ficou 1 ano fora aí. Ficou 1 ano fora. O cara participou aí desse negócio aí envolvendo caso de aposta. E aí o cara, depois de 1 ano, com a baita cara lavada, volta a jogar. Não, eu errei. Cara, você tinha que ter sido banido do futebol. Aí, Capela, você nunca errou. O cara nunca cometiu um crime. Aliás, crimezinhos, né? Como eu tô querendo dizer, tomar uma multa, né? Esse tipo de coisa é normal, acontece no dia a dia, mas esse tipo de coisa, cara, que você desrespeita uma instituição, desrespeita uma torcida, pratica um crime, mexe com a vida de várias pessoas e você acha que você ficou 1 ano fora e tá tudo legal, é uma vergonha. Porque aqui é a terra da impunidade. É a terra da impunidade. Então o cara pode fazer o que ele quiser aqui, ainda mais se o cara for famoso, que não acontece nada, tá tudo certo. Ainda mais se o cara tiver dinheiro. Pode pegar Porsche, atropelar a gente, matar e tá tudo bem. E assim vai embora. Não é culpa do carro, né? É culpa do imbecil que pega uma máquina, não sabe utilizar e quando utiliza faz um monte de atrocidade. Eu não tô querendo misturar muito futebol com o dia a dia, mas muitas vezes impossível a gente não relacionar uma coisa com a outra diante dos acontecimentos envolvendo vários atletas de futebol que, infelizmente, estão envolvidos em várias polêmicas, né? A mais nova agora, com esse negócio de casas esportivas, que para deixar bem claro aqui, a casa de aposta não tem culpa alguma. Culpa alguma. É que nem rede social. Que culpa tem a rede social? Se você não sabe utilizar, se você se esconde atrás de um avatar e fica ameaçando gente, fica utilizando a Deep Web. A Deep Web é uma das coisas mais nojentas e nefastas que eu já vi em toda a minha vida. Me faz mal. Me faz mal. Se você é um cara que é um usuário de Deep Web, eu lamento muito. Eu lamento que isso vai te fazer mal, isso vai te consumir, vai te trazer um ódio, uma revolta, cara. Fique, de verdade, uma sugestão que eu dou, quem sou eu para dar sugestão para alguém, mas fica aqui a minha sugestão no microfone. Procure coisas que possam agregar a sua vida, te trazer energia boa. Não tô querendo ser filósofo, não, mas eu fiz dei uma olhada aí num negócio de Deep Web. Não era um curso que eu fiz, foi um negócio que eles orientaram pra gente para poder entender o que acontece desse outro lado. Eu nunca tinha entrado. Pô, gente, o que as pessoas fazem com animais, com crianças, vocês são uns imbecis, velho. Vocês são uns imbecis. Eu espero que vocês possam, sabe? Cara, não vou falar em respeito ao ouvinte, mas que, olha, o capeta te carregue, viu? Mais cedo ou mais tarde que o capeta enfia o tridente em você, viu? A verdade é essa aí. Gente que faz mal pra criança, pra idoso, pra animais, entendeu? Que vá pro inferno, velho. Pode fazer mal pra ninguém, pra deixar bem claro, né? Mas principalmente pros animaizinhos, que são os anjos da terra, pras crianças que nada tem a ver, e pros idosos também. Eu vi umas coisas com os idosos, irmão. Nossa, isso aí me sobe, me consome, vontade de quebrar o mundo, né? Agora tô legal. Fala, Nina. Tá leve? Tá mais leve? Não, leve eu não tô. Meu tamanho, velho. Tamanho da barriga da criança, irmão. Boa, Capela, temos alguns materiais especiais que então os você vai chamar os materiais especiais. Deixaram. Vamos ouvir então o que temos de destaque do Palmeiras, Michel Lopes. Nosso repórter Gustavo Soler. Tudo bom, Capê? Grande abraço para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. A novela Palmeiras e novo patrocinador master está cada vez mais perto do fim. Como falamos ao longo da programação da Rádio Bandeirantes neste mês de outubro, o Verdão tinha até a segunda semana de outubro para apresentar para a Puma o seu novo patrocinador master. No entanto, o clube não entregou no prazo, até porque ainda não fechou este acordo. No entanto, uma empresa que também já citamos ao longo deste mês está cada vez mais perto de fechar esta parceria para ser o novo patrocinador master do Alviverde pelo período de 2025 até 2027.
Trata-se da Sporting Bet, uma casa de aposta londrina que já tem 27 anos de atuação no mercado, já há muito tempo também atuando em território brasileiro. Então, a Sporting Bet neste momento tem uma proposta na mesa do Palmeiras de cerca de 350 milhões de reais por esse período de 2025 até 2027. No entanto, esses 350 milhões, que podem chegar a 356, não são fixos. O que está sendo negociado neste momento, KP, entre 110 e 115 milhões de reais fixos e mais as bonificações que podem chegar a 118 ou 120 milhões de reais por temporada. Então o Palmeiras está costurando esse acordo para ter no mínimo 110, 115 milhões de reais fixos e aí podendo aumentar com as bonificações e sem contar os royalties que também estão sendo negociados entre Palmeiras e Sporting Bet. Vale destacar que neste momento o contrato de patrocínio do Palmeiras não é por Master, Omoplata, nada disso, é por exclusividade. E o Palmeiras recebe da Crefisa e da FAM por exclusividade em toda a camisa, meião e bermuda, 82 milhões de reais fixos. E agora está saltando para algo em torno de 110 e 115 milhões fixos só pelo Master, sem contar as outras propriedades que também estão sendo negociadas. No entanto, a Puma quer saber qual será o patrocínio Master, porque é o Master que será vendido na camisa nas lojas oficiais para os torcedores comprarem os uniformes do Palmeiras já no início do ano de 2025. Agora dentro das quatro linhas, KP, o Palmeiras que vai encarar no sábado 4h30 o Fortaleza no Allianz Parque com a expectativa de escalação de Everton, Mike, Vitor Reis, Gustavo Gomes e Caio Paulista, meio de campo com Aníbal Moreno, Richard Rios e Veiga no ataque, Estevão, Felipe Anderson e Flaco Lopes como centroavante. O Maurício e o Piquerez, que iniciaram um período de transição física, ainda estão longe de voltarem aos gramados. O meio-campista deve ficar no banco, pelo menos no derby contra o Corinthians, dia 4 de novembro, enquanto o lateral uruguaio só deve ficar à disposição depois da data FIFA, ou seja, no jogo contra o Bahia, programado ali para a semana do dia 20 de novembro. O Palmeiras que não joga no Allianz, KP desde o dia 15 de setembro. A última vez que jogou diante da sua torcida na sua casa, goleou o Criciúma por 5-0. Nesta temporada são 21 jogos no Allianz, com 17 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Boa, Soler, maravilha, informações do Palmeiras. Vamos falar um pouquinho sobre o Corinthians também, o apito final da Rádio Bandeirantes aqui, a gente coloca a participação do povo, fala um pouquinho de Palmeiras, coloca mais a participação, fala um pouquinho do Corinthians, depois São Paulo, depois o Santos, vai dando uma rodada. Mano do céu, o que é isso aqui, velho, que tá passando na TV? O que é isso aqui? Minhoca? Que nojo, velho. Os caras comendo. Assim, velho, eu vou falar uma parada pra você. Tem gente que infelizmente não tem o que comer nesse mundo e tem que pegar e se virar. Mas eu tô vendo o cara comer uma cobra viva. Cobra isso aqui? Minhoca? Uma larva viva? Ah, não, é loucura. Aí adoro. Lembra do No Limite que passava? Que tinha os olhos de cabra e tal? Será que era mesmo ou era migué? Era miguezinho, não é possível, né, velho? É, pode crer. Mas os bagulho cabuloso, né? Por que a gente entrou nesse assunto mesmo? Ah, é porque eu tô vendo o bagulho aqui na minha frente, verdade. Hino do Palmeiras, avante palestra, seremos campeões do mundo. Será? Ano que vem, hein? Tem o Super Mundial de Clubes, pode ser que suba no telhado, né? Mas a grande verdade é que até aqui, Palmeiras está se preparando para quem sabe conquistar mais um título do Campeonato Brasileiro. Falamos muito sobre o Verdão. E agora eu quero o hino do Coringão. Avante palestra e vai, Corinthians! Campeão dos campeões. É isso aí, informações do nosso Coringão, do nosso palestrão, do nosso tricolorzão, do nosso peixão, tudo aqui no apito final da Rádio Bandeirantes. E o Pedro Ramiro, que fez aniversário ontem. Quantos anos fez Pedro Ramiro, hein? Você sabe? 25 anos? 35, 35 tá anos. 25 anos. Grande Ramirão. Vai trazer um destaque importante sobre o Esporte Clube Corinthians Paulista, que por sinal entra em campo hoje. Transmissão da Bandeirantes, a bola rola 9h30 da noite, Neoquímica Arena certamente lotada para Corinthians e Racing. Lembrando que mais cedo, Fernando Diniz, hein? O Cruzeiro em casa do Mineirão lotado, só empatou com o Lanús por 1-1 e olha, poderia ter perdido o jogo, viu?
Reta final, Cássio acabou tendo um pouco mais de sorte do que de juízo e o Cruzeiro que não conseguiu vencer sob a batuta de Fernando Diniz. Então com vocês, o destaque do Corinthians, que entra em campo contra o Racing. Se vencer, claro, tem o jogo de ida e o jogo de volta semana que vem, se o Corinthians passar da semi, tá na final para pegar ou Cruzeiro ou Lanús. Fala aí, Pedro Ramiro. Fala, rapaziada, um abraço pra vocês, um abraço pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Bora falar desse Corinthians, bora falar desse timão que não teve uma notícia tão positiva assim, aliás, nada positiva ao torcedor alvinegro hoje, porque o Corinthians informou que o atacante Héctor Hernandes teve uma torção no joelho direito durante o treino de terça-feira. Os exames constataram uma lesão no ligamento colateral lateral. Ele tá fora da temporada, não vai ter de passar por cirurgia, passa por tratamento, é verdade, mas essa lesão tira o espanhol, que vai para a sua segunda lesão desde que chegou ao Corinthians. Ele já teve um problema no músculo posterior da coxa, ficou fora em mais de 2 semanas, naquele jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro diante da equipe do Flamengo, quando ele começa a partida, portanto tá fora do restante da temporada. O Héctor Hernandes, que chegou ao Corinthians, fez 4 partidas e não marcou gols, não deixa lá, com relação ao campo bola, por enquanto, um resultado tão positivo. Mas é claro que aguardamos melhora do atacante espanhol. Por falar em atacante, o Ramon Dias, que era um atacante, deve mandar novidades na parte ofensiva do Corinthians na partida de amanhã diante da equipe do Racing Neoquímica Arena. O técnico argentino ensaiou um time com a volta do 4-4-2 e Memphis Depay no lugar de Romero, por isso o Corinthians deve ter novidades, além disso outras 3 mudanças. Kaká no lugar de Gustavo Henrique, Fagner na lateral direita substituindo o Mateuzinho e Carilho no meio de campo na vaga de Thales Magno. Assim, a provável escalação do Corinthians para amanhã deve ser com Hugo Souza no gol, Fagner, André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu, além de José Martínez, Carilho, Charles e Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Repetindo a provável escalação do Corinthians para amanhã, com Hugo Souza, Fagner, André Ramalho, Kaká e Bidu, Martínez, Carilho, Charles e Rodrigo Garro, Yuri Alberto e Memphis Depay. Essa é a provável escalação do Corinthians, que hoje recebeu a visita de torcedores organizados. Lideranças da Gaviões da Fiel, Camisa 12 e outras agremiações conversaram com os atletas do Corinthians antes da primeira partida da semifinal da Copa Sul-Americana. Segundo a nota divulgada pela própria Gaviões da Fiel, foi uma conversa para demonstrar apoio e tudo mais. Corinthians que vai ter casa cheia no duelo contra a equipe do Racing, o jogo que inclusive teve ingressos esgotados, mas uma informação importante, o Corinthians vendeu quase 40% dos seus ingressos contra o Flamengo fora do fiel torcedor. Há uma preocupação muito grande com a venda de ingressos no Corinthians. Muitas pessoas têm reclamado de como acontece essa venda de ingressos no Corinthians. Aliás, há muito tempo, né? O Capelanes, desde que era setorista, já relatava essa situação aqui na Rádio Bandeirantes. Estamos de olho em tudo que acontece no Timão, aqui na Rádio Bandeirantes. Grande abraço a todos. Valeu, Ramiro, abraço pra você também, 00:29, já marca o quinto sinal da Bandeirantes. Pessoal, é o seguinte, trouxemos aqui os conteúdos pra vocês envolvendo São Paulo dentro do Concentração com o PDV, falamos do Santos, Corinthians, Palmeiras, acho que deixamos todo mundo muito bem abastecido neste apito final, que vai ficando por aqui com os trabalhos técnicos internos de Michel Lopes, a mesa de som, Central Técnica Bandeirantes de CG, Caião e Martins, no Switcher com imagens do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial Alexandre Marques, com a produção da Nina Gagliotti e a coordenação de esportes de Ricardo Capriotti. Desejo a vocês uma ótima quinta-feira. Não esqueçam, o guarda-chuva tá chovendo barbaridade. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e como sempre... Tchau! Aqui deu apito final. O pós-jogo completo na Rádio Bandeirantes.